Caralho. Bota Bomba Atômica está no ar. Boa noite, galera. Bomba Atômica no ar. Você provavelmente deve estar estranhando a voz, uma voz muito do Rafael Ponzi, que o Rafael Ponzi está atolado tentando iniciar nossa live, né? Uma pessoa com muita dificuldade com tecnologia, mas estamos aí, estamos começando mais um Bomba Atômica, é um prazerzaço, né? Vamos dar um rolê aí na mesa, vamos todo mundo comentar um pouquinho sobre o que o Ponzi está fazendo ali no cantinho com o Pedro Barbosa. Bom, então vamos começar as apresentações, né, Rodrigo Gil? Boa noite a todos, boa noite a todas. Aqui é o Pedro Cavalcante. Estamos nos preparando para mais um programa Bomba Atômica. E eu espero que todos vocês não desliguem seu dial, não saiam do Facebook assistindo o nosso programa, porque senão vai cair uma maldição sobre vocês. E eu vou passando a bola aqui, Gil. Vou passar pra Virgínia Brito. Passa tudo. A nossa ruiva maravilhosa, que vai passar pra outro depois. Vai, Virgínia. Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui de volta com todo mundo. Queria dar uma boa noite a todos os presentes. E eu queria anunciar que hoje eu trouxe uma pessoa que é uma pessoa inteligentíssima, uma pessoa que vai falar um pouquinho sobre a lei anticrimes, a gente pode conversar um pouquinho sobre esse tema tão importante pro Brasil agora, que é um grande amigo meu, pessoal, que é o Gabriel Reis, que é uma pessoa incrível que estudou comigo na UFRJ. Mas antes, vamos falar primeiro o Fred. Vai, Fred, sua vez. O Fred está botando fone, demora, mas vai. Demora. Essa galera empreendedora. Essa galera empreendedora tem muita dificuldade com essas coisas de tecnologia, né? A gente gasta muito tempo trabalhando, Começou ele. O Estado quebrou muita burocracia. A gente não tem tempo de ficar contando historinha. Mas essa semana eu queria dar primeiro os parabéns para meus amigos lá da Nova Inglaterra. O Patriots ganhou mais uma vez. Também queria Muito aproveitar e dar um abraço nos meus amigos veganos. Então, porque o pessoal fala que vegano não consegue ter força e o nosso grande quarterback do Patriots, 6 vezes grande campeão. O quê? Repete pra mim. Quarterback. Caraca, em inglês com Fred. Ele só come plantas e consegue. Falam que homem de verdade também tem que comer carne, né? Ele conseguiu estar casado com a Gisele Bündchen há um tempo e não precisa comer bichinho pra isso. Mas galera, vamos lá. Vamos lá, antes de chamar, a gente tem que chamar a estrela desse programa. A pessoa que tem a maior dificuldade com tecnologia. O cara que quebra um cavalete por semana. Rafael Ponzi. Muito bem! Entrando pelas ondas do seu rádio, acabando com o 4G do seu celular. Começa agora o Bomba Atômica. Muito bem. Agora entrando pelas ondas do seu rádio, você que tá no carro, você que tá no táxi, no Uber, em casa, você que está aí curtindo agora o Bomba Atômica, que é um programa que você ouve toda terça-feira de 10 à meia-noite, que fala sobre política com aquela pitadinha de humor. Temos aqui comentaristas dos mais variados, de várias vertentes políticas, ideologias partidárias, mas não somos nem de esquerda, nem de direita. Somos o quê, Pedro Cavalcante? Nós somos sexys. O movimento aqui é sexy. Muito bem, pessoal. Vamos lá para o nosso programa. Continuando aqui a apresentação dos nossos comentaristas de hoje, vamos falar aqui rapidamente com aquele que manda em Niterói, Davidson Borges. Boa noite, Rafael Ponzi. Boa noite, amigos da mesa. Boa noite. Quero te fazer um pedido, Rafael Ponzi. Diga. Não deixa de falar que eu mando em Niterói, porque a galera tá quase acreditando. Muito bem. Maravilhoso. E agora vamos falar com aquele que sabe tudo de política, o nosso queridíssimo paneleiro reaça, o nosso bolsominion. Depois dessa, eu saindo do estúdio. Muito bem, vamos lá, Pedro Barbosa. Boa noite, meus amigos, minhas amigas. É um prazer mais uma vez estar com vocês nessa noite maravilhosa e aproveitar e mandar um beijo para uma grande fã que me pediu para mandar, que é a Silvia Helena. Silvia, um beijo, obrigado por estar sempre nos ouvindo. É aquela sua amiga
Que você fala sempre, Pedro? Liga o microfone, Essa é Rodrigo Gil, que você outra começou amiga. ontem, né? Ah, essa é outra amiga, É Pedro? outra. Pedro Muito tem bem. muitas amigas. Que coisa linda, que coisa Rafael, maravilhosa. nós temos muito eu só Só um queria- minutinho, vamos lá, Pedro. Eu só queria registrar uma coisa. Davidson, galera lá de Niterói tá acreditando que tu manda em Niterói mesmo? Pô, é porque o Rafael Ponzi é um locutor respeitado. É verdade. Então, o que ele fala a galera tá... Oh, meu Deus, quem me Mas tu dera. sabe o que aconteceu com o último cara que tava mandando em Niterói, né? Deixa quieto. Muito bem, quem não acompanha muito a política, às vezes quando a gente solta umas coisas assim, mas já já você vai entender as nossas piadinhas. E essa foi a galera da direita, né? O nosso queridíssimo Reaça, o nosso bolsominion Pedro. Temos também o Davidson, que manda em Niterói. Você que tá ouvindo aí, preste atenção, hein? Temos o nosso liberal, o nosso cara dos quarterbacks, o nosso grandíssimo Fred Weissman. E temos a galera da esquerda. A galera da esquerda aqui é que tenta dominar a mesa, como sempre. Tenta chutar as coisas, né? Invadir o estúdio. Mas aqui hoje eles ficam sentadinhos, bonitinhos, que é o nosso queridíssimo Pedro Cavalcante, o nosso grande líder aí da esquerda, o nosso professor da esquerda também, ou não sei como é que você vai ser ou não, o Rodrigo Gil. Oi. Maravilhoso. Temos a Virgínia, que é a nossa queridíssima, lindíssima, inclusive, tem feito muito sucesso nas mídias sociais. Maravilhosa Virgínia Brito, que. Cadê o Pierre? Cadê o Pierre? Inclusive, Cadê? exatamente, Pierre tá temos- atrasado ela pro tem até um programa. fã aí, que é o Pierre, que tá aí curtindo, que é o nosso ouvinte aqui conosco. E ela trouxe um convidado, Virgínia, por favor. Quem é o seu convidado? O senhor se apresente, senhor Gabriel, meu grande companheiro da Sociedade de Debates do FRJ. Meu Deus do céu. Deus tem misericórdia. Boa noite. Eu sou o Gabriel, tenho 21 anos, sou da Sociedade de Debate do FRJ e um grande entusiasta pelas pesquisas de segurança pública e cá estou para debater esses temas. Ou seja, galera, você que tá ouvinte aí, que tá ouvindo o nosso programa, o cara é de uma sociedade de debates. Meu Deus. Isso é um problema sério, que a gente só tem 2 horas de programa, então isso pode ser que se estenda um pouco hoje aqui pra você. Não é isso, Rodrigo Gil? Concordo, acho que Com o microfone. é porque tava ligado e você cortou, né? Ó, Você sempre. começou a tratorar na sua lógica madureísta nesse programa. Muito bem. entendeu? Mas o que você ia falar? Pode falar. Não esqueci o que eu ia falar. Eu queria te perguntar uma coisa. Rodrigo Gil. Você sabe, essa eleição do Senado foi uma parada meio bizarra, né? Foi. Tu A gente vai falar sobre ela. Sim. Mas você sabe que deu aquele caô lá de um voto a mais, né? Sim. Sabe qual foi o problema? Qual? É que o Flávio achou que era depósito. Ai, meu Deus. Não, era o fantasma do comunismo. Tá aprontando de novo. Não, olha, eu queria Meu fazer, Deus eu do quero céu, vamos fazer lá. uma... Pedro Cavalcante, eu quero fazer uma pergunta ao salva Rodrigo de palmas Gil. aqui, por favor. Na verdade, o último voto foi a mão invisível do mercado. Exatamente, pode ter sido também. Pedro Cavalcante. Ô, Gil, o Onze, Fala meu capa. ele fez uma divisão assim, falou da galera da direita, falou da galera da esquerda, mas quando ele falou da galera de direita, ele não falou dele, né? Como é que pode isso? Que absurdo, eu não sou nem esquerda nem direita, Cavalcante. Você é sexy. Eu sou sexy. Muito bem. E temos no nosso estúdio o nosso primeiro ouvinte, o nosso primeiro fã, inclusive que lançou 01. o 01, o grande Charles. Salva de palmas pra está ele, aqui. gente. Salva de palmas para Charles. Dá uma palavrinha, meu amigo. Dá uma palavrinha Na aqui, Charles. verdade, no ele é um microfone. sobrevivente, né? Sobrevivente, com certeza. Charles, por favor, vem aqui e fale no microfone boa noite para os nossos ouvintes. Boa noite, ouvintes da rádio Roquete Pinto e do programa Bomba Tônica. Muito bem, maravilhoso, sensacional. Bom, estamos aqui no 94 FM e Eu vamos queria dizer que eu começar fiquei então. extremamente sensualizado com o Roquete Pinto dele. O Roquete Pinto que, pois é, mas é uma rádio de família, viu, Rodrigo? Muito bem, continuando aqui agora, vamos ao nosso tema, hein? Atenção, é agora, hein? Muito bem, a bomba tônica dessa semana. Vamos lá, pessoal. Eleições no Legislativo. Essa semana que passou foi uma loucura, como diria Luciano Huck, que inclusive está nos escutando, sempre fala comigo, Pãozinho, escuto vocês. Maravilha, um beijo aí pro Luciano Huck. Bom, uma loucura. Foram cenas de votação de movimento estudantil, se vocês já né, vão concordar comigo. Teve presidente rasgando cédulas de votação, teve gente pedindo pra falar e quase chorando, só faltou o clássico chuta a urna! Roubando a pasta, roubando a pasta. Parecia reunião de condomínio, não parecia? Tu tá roubando! Tô pagando! Muita loucura, calma aí, gente, sem atropelar, hein? Cada um fala de uma vez. Vai, Pedro.
A senadora lá baixou o espírito Ciro Gomes lá e começou a atacar todo mundo, pegar a pasta, meio... Pois é, a menina que roubava livros, não é isso? Só um minutinho, pessoal. Vamos lá, Virgínia. Eu senti falta da motosserra da Kátia. Poxa, podia fazer com grande estilo, né? Podia ter feito com grande estilo. Vamos lá, e continuando. O pior é que no final ela vai devolver a pasta e o Alcolumbre fala que não quer mais a pasta. Exatamente. Isso aí. Só um minutinho, pessoal. Vamos lá, Rodrigo Gil. Repete o nome do cara. Davi Alcolumbre. Cara, essa eleição que teve gente com nome Estranho. Pois é. Eu concordo com você, Rodrigo Gil, porém... Diga. Rafael Ponzi. Eu também acho, concordo com você. Alexandre Frota. Mas aí são pessoas esquisitas. Vamos lá, pessoal, continuando. Vamos lá, vamos continuar aqui o nosso tema pra você que tá ouvindo o programa Bomba Tônica agora na 94 FM, hein? Vamos lá, continuando. Bom... Na Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que foi surpresa na última votação, levou com o pé nas costas. O atual presidente da Câmara foi reeleito para mais 2 anos no posto. Teve 334 votos, muito à frente dos concorrentes. Fábio Ramalho, do MDB de Minas Gerais, teve 66 votos. O nosso queridíssimo Marcelo Freixo, né? Um caso de amor aqui da Virgínia, inclusive, do Rodrigo Gil e do Pedro Cavalcante. Eu também. O Freixo teve 50 votos, exatamente igual o partido dele. Olha que coisa interessante, né? E sabe o que isso quer dizer? Marketing. Sabe o que isso quer dizer? Peraí, repete o que você falou. 50 votos para o Marcelo Freixo. Mesma coisa que o partido dele? Mesmo número. Mesmo número do partido dele. Ah, sim. Sabe o que isso quer dizer? Nada. Nada. Muito bem, continuando. JHC do PSB de Alagoas, 30 votos. Marcel Van Hatten, do Novo, teve 23 votos. Ó, o Novo aí representando, né? Ricardo Barros, do PP, com 4 votos. E General Peternelli, do PSL de São Paulo, com 2 votos. Esse outro era um grande amigo dele que votou nele também, né? Muito bem, muito bom. Vamos lá. Então tivemos aí, ou seja, geral votando no Cartman brasileiro. Porque o Rodrigo Maia é o Cartman, que todo mundo sabe que o Cartman foi exatamente inspirado. Cartman do... Qual o nome do desenho? South Park, como todos sabem. Bom, peraí, rapidinho, eu queria que o Rodrigo Fred Gil falasse o nome do desenho. Porque o inglês do Fred é sensacional. Muito bem, Rodrigo, excelente. Qual o nome? Fred Weissman, qual é o nome do desenho do Cartman? É South Park. Fala. South Park. Excelente! Eu fiquei levemente excitado. É um inglês neozelandês, né? Sensacional. Vamos lá, pessoal, rapidinho. Então, tivemos essa votação. Rodrigo Maia levou com o pé nas costas, realmente. E como é que você achou que foi essa eleição aí, ô Pedro Cavalcante? Por favor, comente. A eleição da Câmara deu a lógica, né? O Rodrigo Maia, ele já vinha se articulando. Pela primeira vez a gente viu um deputado fazer campanha para presidente da Câmara desde o ano passado. O Rodrigo Maia, ele tá em campanha para ser reeleito presidente da Câmara desde abril, maio. Já tava certo, né? Se a gente puxar na memória, a gente vai lembrar que o Rodrigo Maia era pré-candidato à presidência da República. E isso nada mais era que uma cortina de fumaça, uma justificativa para ele rodar o país, inclusive, falando com os deputados, fazendo viagem aos seus estados, fechando acordos para ser o presidente da Câmara dos Deputados novamente. Uma articulação que deu certo numa mostra que a esquerda fragmentou-se, não conseguiu ter uma candidatura unificada, própria, e não viu a necessidade de disputar por conta da necessidade de ocupação de espaços na Câmara. E o resultado deu de um cara. O Rodrigo Maia, ele hoje demonstra ter um grande diálogo com a Câmara, né? Então, independente de partido, ele conseguiu ter um trânsito muito bom. Pois é, muito bem. Vamos lá, então. O que você achou? Virgínia Brito, por favor. O que a gente viu foi uma eleição muito fácil, né, do Rodrigo Maia. Estamos vendo também aí, depois a gente vai discutir sobre isso, o DEM se tornando o novo MDB, o partidão, não é isso? Que manda em tudo, tá com a Casa Civil, com o Senado e com a Câmara dos Deputados. Saúde e agricultura. Saúde e agricultura, muito bem, verdade. E você não acha que para haver mudança tem que ter uma mudança de um presidente do Legislativo? Você acha que isso quer dizer que a política vai continuar a mesma? Ou você acha que mesmo com um mesmo presidente na Câmara dos Deputados, dá para mudar alguma coisa? O que você acha, Virgínia Brito? Eu tenho grandes amigos no Democratas, mas isso não me impede de querer fazer umas críticas claras ao que é o Partido Democrata. Claro. É um partido que herda o Arena, né? Então é um partido que era a direitas de verdade. extremas, exatamente, uma direita conservadoríssima.
até pouco tempo era o máximo do espectro político. E hoje em dia eles são os moderados, eles se pintam como moderados dentro do PSL com o Bolsonaro. Só que eles não são moderados, eles na tradição do partido não é. Eles eram um partido né? da Frente Liberal, inclusive. né? Eu posso estar sendo injusto até com o Bruno Cazueiro, com outras pessoas. E não tá nem aqui pra se defender, tadinho, mas tudo bem. O César Maia quis, que o César Maia não é a extrema, não é tão direita, ele também é um centro, né? Então, o Democrata está essa coisa assim, meio esquisita, mas a sua pergunta, certamente, não tem nada de mudança. Assim, você acha que não tem realmente mudança? Não será feita mudança. Muito pelo bem. menos, é o que eu vejo. Ô Pedro Barbosa, você que é o nosso Minion mais querido do Brasil, e mais famoso, inclusive, se você quiser depois dar uma olhadinha no Pedro Barbosa, vai lá, procura nas redes sociais o Paneleiro Reaça. E você vai vê-lo. Quer dizer, desculpa. Muito bem. Pedro Barbosa, você acha que não tem mudança se elegendo o mesmo presidente de legislativo? Olha, isso nós temos que aguardar, porque ainda tem muitos projetos que vão ser avaliados e votados. Nós temos que aguardar. A mudança, vamos ver que vai ser do presidente Rodrigo Maia. Ele vai colocar os projetos que o Moro propõe, vai ter essa questão toda que o Bolsonaro vem defendendo na sua campanha. Então tem que aguardar, não adianta a gente querer agora dizer que vai haver mudança, não. Ou seja, você não quis responder porra nenhuma, né? Desculpa, não quis responder nada, né? Muito bem, continuando aqui, vamos lá. Atenção, Rodrigo Gil, o que você achou, meu querido? Eu achei que o Pedro Barbosa, meu querido companheiro de mesa, ele ficou com receio de criticar o Rodrigo Maia, porque ele queria sentar o pau no Rodrigo Maia. Aliás, o Rodrigo Maia é o único Botafogo que ganha alguma coisa. Exatamente, saiu exclusivo na nossa página, né? Pra quem não sabe. Mas ele não ganha nada. Pra quem não sabe, o Rodrigo Maia é o Botafogo da planilha lá da Odebrecht, enfim, aquela coisa toda. Eu acho o seguinte, na verdade, aquelas campanhas sempre existiram, não da proporção que o Rodrigo Maia colocou dessa vez, né? Ele se lança candidato à reeleição, se não me engano, pela 5ª ou 6ª vez à Câmara Federal, já em campanha pra ser presidente da Câmara. Da Câmara, exatamente. Né? E aí o Jaspion brasileiro lá, o Kim Kataguiri também queria, enfim, mas aí teve uma questão de um empecilho legal, enfim. Agora, eu discordo um pouco com o meu camarada que eu admiro, gosto muito, acho super sexy, chamado Pedro Cavalcante. Maravilhoso. Eu não acho que a esquerda se fragmentou, eu acho que tiveram dois partidos, o PDT e o PCdoB, que tiveram um adesismo com aquilo que há de mais retrógrado na Câmara. É o elefante branco. Muito bem, eu entendo que existe aí uma disputa política muito clara de rumos de quem vai ser, de fato, a grande frente de oposição ao governo Bolsonaro. E aí as pessoas que falam que tem que torcer para dar certo, nenhum governo dá certo sem oposição forte, sem oposição que propõe projetos. Isso é bom, porque... Aliás, a oposição é que de fato move o governo, não deixa cair no ostracismo. Quando você tem de fato uma consolidação muito forte do poder sobre o parlamento que tem que ser a casa do povo fica engessado e vira uma válvula, né, de escape para qualquer problema. Rodrigo Gil, você acha que não muda a política? Eu acho que não muda. As eleições para as casas, né, tanto para a Câmara quanto para o Senado, mostrou, na verdade, um processo de continuismo. Aliás, esse discurso de mudança nada mais foi que uma pura retórica para convencer eleitor que estava de saco cheio, né, do que a gente via de escândalos, do que a gente chama de política tradicional, mas o Rodrigo Maia, qual é o nome do rapaz lá do Senado? Alcolumbre. Vamos falar dele já. Muito bem. Eles representam o que a gente via lá atrás no Brasil quando a gente discutia República Velha, sabe? Muito bem, vamos lá. Pedro Cavalcante, quer entrar? Duas coisas. Primeiro eu quero responder o Rodrigo Gil. Sim. Que a culpa não é do PDT e do PCdoB, não. Calma, o Freixo teve. Se uma briga aqui, eu vou até não vai ter briga, não. Não vai ter briga, não. Calma, só um minutinho. Pedro Barbosa, só um segundinho, pessoal. O Pedro Cavalcante começou a entrar aqui e falar. Você que tá entrando agora na rádio, girou aqui seu dial para agora, porque o Pedro Cavalcante, que é de esquerda, nosso queridíssimo de esquerda, que vai falar, e o Barbosa, que é o nosso Minion, já está com o dedo no microfone. Não, então, o grande... Vai, Cavalcante. O grande ponto... Não é quem faz a divisão não é o PDT e o PCdoB. O Freixo teve 50 votos. O PT votou maciçamente no Rodrigo Maia também.
Sim, senhor. De 57 deputados, Rodrigo galera, Júnior. de 53 deputados, apenas 15 votaram. Não, vamos lá. São 57 Não, deputados. são 53, apenas São 15. 57. Que seja 15. Você é matemático, faz as contas. Vamos lá, atenção, hein? Porque eu sou historiador. Soltem 10. Vamos lá. Agora o negócio tá Cai ficando um, bom. vai 2, sobra Vamos uma lá. maquininha. A Glaze Hoffman. A Glaze Hoffman. Pedro Cavalcante, Glaze deixou Hoffman. claro, ela declarou que não apoiaria o Rodrigo Maia pelo simples fato do PSL tê-lo apoiado. Então o problema não era com o Rodrigo Maia, amigão. O problema era demarcar a posição enquanto partido. Né? Demarcar. Sim, é legítimo, não tô falando que é ilegítimo, né? Mas você poderia ter tido, se de fato tivesse uma construção de uma oposição dentro da Câmara, que aí fala o seguinte, olha só, vai todo mundo pra porrada, a gente não vai apoiar o Rodrigo Maia, vamos compor um campo de oposição, beleza. Mas agora, fica nessa hipocrisia de, se não fosse o PSL a gente fechava, né? Quando fica nessa, é claro que todo mundo, 90% da Câmara dos Deputados, queria que o Rodrigo Maia fosse presidente. Essa que é a verdade. Porque ele parece- Muito bem, ele muito bem. parece- Só um segundinho. Atenção, pessoal, só um minuto. Muito bem. Obrigado pela sua explanação, queridíssimo Pedro Cavalcante. Vamos continuar aqui. A gente está falando exatamente das eleições do Legislativo. E como foi mole pé nas costas do Rodrigo Maia, que já era presidente, ganhar nessa reeleição. Bom, continuando aqui, vamos rapidamente agora para a eleição no Senado. Bom, lá já foi um pouquinho mais diferente. Foi o seguinte, meus amigos. Vamos para a eleição do Senado. É. Meu Deus do céu. Eleição do Senado da nossa República, meus amigos. Ouvintes internautas, muito bem. Com 42 votos, Davi Alcolumbre, do Democratas, foi eleito presidente da casa. Mas foi aí sim uma loucura. Para começar, o Dias Toffoli determinou na madrugada que a eleição fosse feita por meio de votação secreta, ou seja, né? Eu não vou ficar muito falando do judiciário aqui, porque o MP ouve esse programa, né? O queridíssimo Pedro Cavalcante. Ouve mesmo. O MP ouve. Então a gente vai tratar muito bem aqui o judiciário nesse programa, porém, depois do dia da eleição, foi uma confusão, mesmo sendo secreto. Puxão de cabelo, dedo no olho, falda geriátrica voando no plenário, aquela coisa louca, uma loucura. E parece que Renan, né, tentou dar uma coagidinha ali nos seus coleguinhas, aquela coisa toda. Na contagem de votos foi detectada uma cédula a mais na urna. Isso provocou o cancelamento da eleição. E todos os papéis foram triturados. É uma loucura, cara, só no Brasil. Antes de qualquer apuração. Em seguida, os senadores discutiram e decidiram fazer uma segunda votação. Renan Calheiros, depois disso, aí que é o seguinte, Virgínia Brito e ouvintes da Rádio 94 FM. O pessoal o que o pessoal fala? Eles fizeram isso, colocaram um papelzinho a mais lá, pra saber exatamente como é que era a votação. Pra quem que eles tinham que convencer ou não, quantos números eles teriam e tal. Por isso que eles colocaram aquele papelzinho lá, pra ver se eles tinham. O que você acha, Rodrigo? O que eu quero fazer uma pergunta pra galera que defende voto impresso, né? Que defende voto impresso fala, não, voto em cédula, não vai dar problema, não dá problema. Meu irmão, os caras lá, 81 senadores. Brasil! Os caras conseguiram errar. Nunca fizeram uma eleição de centro acadêmico. De sindicato, de associação de moradores. A eleição lá do meu prédio é mais organizado do que esse. Não duvido. Olha, eu vou te falar, hein? Muito bem. Mas, então, aí continuando nessa loucura dessa eleição, né? Bom, aí Renan Calheiros retirou sua candidatura, disse que considerava o processo deslegitimado. Ou seja, isso aqui não funciona, não é legítimo, tô fora. Foi aquele surto, né? Muito bem, exatamente. Disputaram o cargo Ângelo Coronel, do PSD, né? Sozinho, não sei quantos votos ele... Não vi quantos votos ele teve aqui, mas foi muito... Foram poucos. Né? Foram poucos. Foi o voto que ele perdeu. Exatamente. Davi Alcolumbre, né? Fernando Collor, Esperidião Amin, Regufe. Bom, Álvaro Dias, Major Olímpio, Renan Calheiros retiraram-se da disputa. Isso. Exatamente. Agora, o Álvaro Dias, Major Olímpico e Simone Tebet desistiram a favor do Alcolumbre, né? O Major é olímpio, não é olímpico. Ele não disputa esporte nenhum. Ah, eu falei olímpico? Me perdoa, Major. Muito bem, é olímpio. Muito bem. Então foi essa loucura aí no Senado. Queridíssimo Davidson Borges, o
que você achou dessa papagaiada, dessa loucura, dessa pantomima, dessa patuscada que foi essa eleição no Senado, meu amigo? Rafael Ponzi. Pois não. Existem dias ruins. Sim. Existem dias péssimos. Sim. Existem dias horríveis. Mas nada se compara a dias Toffoli, Rafael Ponzi. Nossa. Meu Deus do céu. Muito ruim, cara. Muito ruim. Deus me livre e guarde. Mas tudo bem. Olha, eu não quis rir, mas a Cássia quis. Meu Deus. Olha, você que está aí ouvindo nosso programa nas ondas da rádio aqui no Rio de Janeiro, você só está ouvindo piada maravilhosa. São todos discípulos de Vinícius Suliano. Por favor. É saudade do Suliano. Eu não faria essa piada, mas a Beth faria. Eles põem essa música. Por favor, Davidson, sua vez. Saindo um pouco da brincadeira agora, mas voltando a falar do Toffoli como centro disso aí no Senado. Sim. Inclusive o MBL e algumas outras organizações estão querendo pedir o impeachment do Toffoli por conta dessa interferência no Senado. É verdade isso? É verdade. Deixa eu fazer uma parte aqui. Vamos lá, Pedro Cavalcante. Parece que o INPI registrou e referendou quem conseguiu patentear a marca MBL. Não, calma, a gente já vai entrar nisso aí. Você tem lá? Você tá sabendo? Estamos na pauta, meu amigo. Isso aqui é um programa com produção. Mas eu atravesso. Exatamente. Muito bem, pessoal. Continuando aqui a pauta de hoje, que é a legislação. Eleição do Legislativo. Alerge. Ai, papai. Meu Deus. Ai, papai. Alerge. Muito bem, meus amigos. Pra você que está ouvindo aí na Rádio 94 FM, uma rádio maravilhosa com um programa sensacional chamado Bomba Tônica. A gente fala aqui exatamente de política com aquela pitada de humor, ironia e ficamos escandalizados, mas continuamos aqui. Passando pra você todas as novidades aqui da política brasileira e carioca e Fluminense. Mundial também. Bom, o petista Ceciliano foi eleito depois de que votação atingiu 36 votos, meus amigos. O resultado final teve 49 votos a favor da chapa, 7 contra e 8 abstenções. E aí, meu amigo, que tá rolando a confusão. Teve Twitter do Carluxo. Muito bem, do Carlão dizendo que estão de olho nesses malandritos aí. Se elegeram nas costas de Jairzinho e depois se abstêm de não eleger um petista. O que você acha disso, meu Minion preferido? Olha, é muito complicado falar sobre essa questão, mas foi um erro muito grave do PSL não ter organizado. Principalmente. Mas será que eles não organizaram ou organizaram e não disseram a ninguém? Não sei, se tivesse organizado, eles teriam pelo menos algumas chances de competir a presidência da LERJ. Nem isso eles fizeram. Praticamente uns se absteram, outros votaram não. Muito bem, então entendi. Isso, eu não sei como é que vai ficar a questão pro Witzel. Como é que vai ser, se o André Ciliano vai ser bem aliado, não vai ser oposição. E vamos aguardar e ver o que vai acontecer. Vamos aguardar. Nosso queridíssimo Whitney Houston, que a gente chama com muito carinho, nosso governador Wilson Witzel. Muito bem, Rodrigo, quer falar alguma coisa? Não. Muito bem, graças Mas a nós Deus. temos... Vamos lá, Cavalcante já falou muito. Eu gostaria de falar com você, Fred Weissman. Você vai falar agora um pouquinho da nossa LERJ queridíssima, nosso Ceciliano, que foi eleito agora presidente. E o negócio é o seguinte, não mudou nada, exatamente igual à Câmara dos Deputados. Em Brasília, na LERJ nada mudou. Muitos dizem o seguinte, que é proposital isso, né? Porque o cara já sabe o que acontece, o cara já sabe quem quer o quê, o cara já sabe qual é o esquema, né? Não tô falando de esquema ruim, tô falando do esquema, né? Você leva como você quiser. E aí ninguém quer mudar o cara ali no negócio, né? Você como um liberal, você acha que é bom não mudar? Você acha que tinha que ter mudado? Você acha que... O que você acha? A primeira mudança que a gente tinha que ter era Rafael Ponzi lá na LERJ. Por pouquíssimos votos. Não tava lá. Deus me livre, tá empreendendo. Eu quero saber por que... Deus me livre, Eu queria saber por que eu não. Por quê? Muito bem. Vamos lá, pessoal, rapidinho. Nosso queridíssimo convidado, qual o seu nome que eu esqueci? Abre o microfone. Gabriel, o que você achou de André Ceciliano, do Partido dos Trabalhadores, no meio de um governo eleito com o pé nas costas de um Wilson Witzel, um juiz, né? Eleito pelo PSC, Partido Social Cristão, ser eleito presidente da LERJ?
Bom, eu acho bastante engraçado, porque eu vejo os eleitores quebrando a cara. Porque todo mundo esperava essa coisa de nova política, depositaram todas. A gente continua reproduzindo esse modelo de uma política extremamente personificada. Então todo mundo projeta as esperanças em uma pessoa e acha que ela vai carregar toda a mudança. E agora tá todo mundo vendo que é mais do mesmo, aquela política complexa que contraria tudo que o nosso atual presidente dizia que ia acabar, que é o famoso toma lá da cá. Ia acabar com isso aí. Ia acabar com isso aí. Exatamente. Então tá tendo toma lá da cá, tá ok? Exatamente. Bom, e tá isso aí. Diga aí pra Cavalcante. Então, não, é porque a gente tá começando a falar da LERJ, a gente esteve lá no sábado, Exatamente. né? Atenção, todos os ouvintes, estivemos lá. Na verdade, quem esteve lá, o nosso repórter por um dia do Bomba Tônica, foi o nosso queridíssimo Pedro Cavalcante. Foi na LERJ, entrou, não foi assaltado lá dentro, graças a Deus. Eu quero justificar porque eu não fui. Diga, Rodrigo. Tava fazendo virilha cavada. Muito bem. Imagina só o Rodrigo Gil de virilha cavada, coisa linda. Muito bem. Coisas que é melhor não imaginar. Mas é melhor imaginar isso do que... O Pedro Barbosa não sabe o que é isso. Ele perguntou... Que posição é essa aí? Posição? Disposição, meu Deus. Vai meio santo Pedro. Olha só, não, calma aí, vamos lá. baixou uma paradinha no Pedro Barbosa hoje. A primeira vez ele falou nada com nada, baixou o espírito da Dilma nele, né? Grande Dilma. Eu acho que baixou o espírito calma aí, do presidente. Rodrigo. Muito bem, de forma alguma. Por favor, vamos já, Rodrigo. Rodrigo, Pedro Cavalcante, você foi na LERJ. Fomos na LERJ. Como é que foi? Você entrou, te revistaram? Sim, não tem detetor de metais na Nem funcionou? porta, né? Apitou com a sua moeda no seu bolso? Não apitou porque eu não sou homem de andar com moedas. Não, você anda com notas. Exatamente. Maravilhoso. Então você entrou... Eu também, com promissórias. Eu também, com nota do Serasa. O Pedro Cavalcante entrou então na LERJ. Assistimos a votação. Você subiu lá pra ver lá em cima? do plenário. Não, de dentro do plenário. De dentro do plenário mesmo? Tem espaço no plenário. Ah, tinha? Você sentou na mesinha, não? Não sentei na mesinha, fiquei em pé. Ficou em pé lá no espaço fundo? reservado à imprensa, isso. Ah, no chiqueirinho que chamam, chiqueirinho. No chiqueirinho não. Quem fica em chiqueiro é você. Eu não fico Eu sou de jornalismo, eu fico no chiqueiro mesmo. É chiqueirinho que chama, muito bem. Não, então. Então tinha o chiqueirinho lá, como você tá bem referindo, e depois a gente falou com alguns deputados. A gente tem trechos aqui da entrevista coletiva do André Siciliano. Primeiro ele falando sobre qual é a perspectiva das ações dele na frente à presidência da LERJ. Vai lá, solta aí eu pra posso gente. soltar aqui? Solta aí. Corte de no mínimo 30% dos cargos comissionados da administração da casa, radicalizar na participação popular, deixando o internauta participar das audiências públicas, propondo leis através do legislativo. A gente quer dar participação ao cidadão do Estado do Rio de Janeiro para que possa acompanhar os trabalhos e participar dos trabalhos aqui na Assembleia Legislativa. Muito bem, então ele quer que o internauta participe, não é isso? Sim, ele fala em... Ele fala em corte de 30% dos cargos comissionados. Na LERJ. Isso, na LERJ. Essa ideia foi uma epifania de 2018. Não, isso aí é um acordo dele. Inclusive, durante a votação, o deputado Luiz Paulo citou a importância disso. Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Isso, simpaticíssimo. É maravilhoso. Ele tem um sorriso lindo. Aliás, os dentes dele, todo mundo vê, porque ele sorriu o tempo inteiro, Luiz Paulo. Um beijo pra você, Luiz Paulo. Deputado Muito bem. Né? Também tem a proposta, a ideia da LERJ convocar 4 mil policiais e nos 2 primeiros anos o salário ser bancado pela LERJ. Né? Isso aí é um acordo que inclusive o deputado Carlos Augusto citou no momento da sua votação. Ele fala da participação do internauta, fala da propositura de leis a partir do site, tem um espaço chamado Legisla Já. Sim. Né? E a participação do cidadão em implementação de leis. E ele também comentou sobre a questão dos 6 deputados presos, né? E que vão ser empossados. Foram, né? Sim, não, ainda não. Ainda não? Rodrigo Gil. É quarta-feira. Rodrigo Gil. Na verdade, isso é uma briga na LERJ hoje de foice, né? Existe uma disputa interna e que, aliás, motivou inclusive a própria eleição do Siciliano sobre a questão de tomar posse ou não tomar posse. Muito bem. Cara, só um segundinho, Rodrigo. Vamos lá. Fred, que mandas? Tá todo mundo falando que não houve mudança, né? Sim. A grande mudança que eu enxergo em todas as eleições que aconteceram no Brasil é a vitória do não. Então, no Legislativo, o Fora Renan foi o que colou. Então todo mundo teve uma campanha fortíssima contra ele nas mídias sociais, sim. Nos 2 primeiros dias, que ajudaram a influenciar assim o voto de alguns senadores. Sim.
Pra mim também o nosso presidente ganhou, Olha, o Bolsonaro. Excelente. Ele também ganhou pelo Fora Lula, pelo Fora PT. É verdade. Então, pra mim, a vitória dessas eleições até o momento é a vitória do não. Muito bem, olha só, vamos fazer isso aí, ó. Atenção, você ouvinte internauta. O Bomba Tônica lança pra você exatamente a epifania das eleições 2018. Quem ganhou não foi Jair Bolsonaro, meu amigo. Quem ganhou no Senado não foi o Alcolumbre, meu amigo. Quem ganhou foi o não. Exato, menos no Rio de Janeiro, né? O PT ganhou, o mesmo cara ganhou, todo mundo que era não ganhou, né? Então aqui o que não tinha não forte, o que a população não fez campanha contra, continua lá. Muito bem, pessoal, sensacional, fique de olho aí, vamos pra propaganda rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Pierre tá na live. 94 FM. 94 FM. A Rádio do Rio. O Teatro João Caetano e o produtor João Luiz Azevedo apresentam Projeto 15 para as 7. Todas as quartas e quintas-feiras de janeiro e fevereiro. Música da melhor qualidade a preços populares. Reserve seus ingressos pelo WhatsApp 997310933 e pague meia entrada. Classificação livre. Apoio Governo do Estado do Rio de Janeiro. Secretaria de Estado de Cultura e Funarge. Promoção 94 FM, a Rádio do Rio. Forró, baião, chachado, coco, tudo isso você encontra no Nordeste Musical. Apresentação Braga Júnior. Nordeste Musical. De segunda a sábado, das 4 às 6 da manhã, todos os ritmos da Feira de São Cristóvão você curte aqui, na 94 FM, a nova casa da música popular brasileira. « 94 FM, a Rádio do Rio. Vou reerguer meu castelo, ferro e martelo, reconquistar o que eu perdi. Eu sei que vão tentar me destruir, mas vou me reconstruir, voltar mais forte que antes. Quando a maldade aqui passou e a tristeza fez abrigo, luz lá do céu me visitou e fez morada em mim. Quando o medo se apossou, trazendo guerra sem sentido, a esperança que ficou segue vibrando e me fez lutar para vencer, me levantar e assim crescer. Punhos cerrados, olhos fechados, eu levanto a mão pro alto e grito: vem comigo que é do bonde pesadão. Sou pesadão, pesadão. Ainda erguendo os meus castelos, vozes e ecos, só assim não me perdi. Sonhos infinitos, vozes e gritos, pra chamar quem não consegue ouvir. Engenho novo pra Austrália, pronto pra batalha, cabeça erguida serve pra seguir. Se tentarmos parar, não é bem assim, ficaremos mais bem forte do que antes. Do sul ao norte, sonoros malotes, música da alma pra sábios e fortes. Game of Thrones, com a gente não pode. Minha ostentação é nosso som, e Falcão, som do tom de pesadão. Bomba Tônica está no ar. Muito bem, voltando agora ao seu programa maravilhoso de terça-feira que você ama, que você adora, que você participa, inclusive online. É só entrar no Facebook Bomba Tônica. Vai estar lá a live, você vai poder falar, xingar os comentaristas, cada um de sua vertente política, e participar aqui do programa. Muito bem, o programa Bomba Tônica é sobre política com humor. E aqui vamos falar sobre a Alerj, que estamos aqui acabando. Tivemos um repórter na Alerj, que é o nosso queridíssimo Pedro Cavalcante, e continuamos aqui agora com uma fala do Márcio Pacheco, não é isso, Pedro?
Exatamente, o deputado Márcio Pacheco é o líder do governo na Alerj, né? Isso. Eu questionei ele qual seria a relação, como é que ia fazer essa articulação do governo com a Alerj, já que o PT em tese é oposição ao governo Witzel, enfim. Vamos ver o que ele falou aí. Vamos lá. Primeiro, o mais importante é que o partido que importa hoje é o Rio de Janeiro. Independente das divergências ideológicas do PSC com o PT ou do PT com o PSC, o que importa agora é cuidar do Rio de Janeiro. E essa é uma frase, inclusive, do governador Wilson Witzel. O nosso partido é o Estado do Rio de Janeiro. Mais importante é saber que as medidas que devem ser tomadas, elas vão muito além das questões que perpassam as questões unicamente ideológicas. E agora é fortalecer o parlamento, fortalecer aqueles que querem o Rio de Janeiro melhor e creio que o presidente André Siciliano tem essa convicção, tem conversado para nos trazer, inclusive, apoiamentos para que a gente possa trazer independência para o parlamento, independência ao poder executivo, que são poderes distintos e que vão trabalhar com harmonia para fazer o melhor para o Rio. Muito bem, olha só, então vamos lá. O Márcio Pacheco fez essa explanação, né? Essa resposta à sua pergunta, Pedro Cavalcante. E isso ele colocou que o partido, na verdade, é o Partido Rio de Janeiro, que etc. Porque ele é do PSC, partido do governador. Exatamente. E votou no PT, que é o do Siciliano, não é isso? Todos votaram, né? Só quem não votou no PT foram os 13 do PSL, os 12 do PSL, que ou votaram ou não, ou se abstiveram. Os 2 do Novo que se abstiveram. Que votaram não. E o nosso queridíssimo jogador de futebol, Bebeto Tetra, que também se absteve. Bebeto, inclusive, que ouve muito o nosso programa. Muito. Um beijo forte pra você, abraço, Bebeto. Manda um abraço pro Matheus também. Pro filhinho que ele embalou. Quem mais? Então, a gente falou com uma deputada de primeira viagem que foi vereadora em Guapimirim, candidata a prefeita, perdeu e agora foi eleita deputada estadual, deputada Marina Rocha. Ela, inclusive, ela é membro da mesa diretora. E ela comenta sobre essa questão dos 6 deputados presos, né? Vamos ouvir qual é a opinião dela. Vamos lá. Que compõe, é inevitável perguntar a questão dos 6 deputados presos, né? Que a mesa diretora vai discutir se eles são empossados ou não. Eu queria saber qual a sua opinião acerca dessa questão dos 6 deputados presos. Na realidade, a gente, deputados, nós fomos eleitos, foi para fiscalizar e legislar, né? A gente não foi eleito para condenar ninguém e nem para investigar crime de ninguém. É uma situação complicada que a gente não se preparou para isso. Mas a medida que tiver que ser tomada, que for a mais justa, com certeza nós iremos tomar. Maravilhosa. Essa resposta dela foi sensacional. Foi tipo o jogador saindo do campo. O que você achou? Olha, eu acho que foi tipo o Pedro Barbosa falando do Rodrigo Maia, pô. Foi, não vou... E nada. Ponzio, queria dar um alô pra galera da nossa live que tá acompanhando. Vitor Jean Espelta, um beijo, meu amigo. Isso aí, minha querida amiga Michele Freitas, virou fanzaça do programa, mandou um beijo pra todo mundo, ela tem dormido até mais tarde. Armandinho, nosso amigo Paçoca tá ouvindo aí, tá vendo a live. O Pierre, grande Pierre. Fala, Pierre. Virgínia tava sentindo sua falta. Muito bem. A Ana Maria Cavalcante, ela fez um questionamento aqui interessante sobre o aumento das passagens de ônibus. Exatamente. E ela falou o seguinte: desarticular a quadrilha que desviava dinheiro dos transportes e as passagens aumentaram? Pode isso? Pode isso, Arnaldo? Não pode. Não pode, meu amigo, não pode. O que mais? E o nosso amigo Vitor Jean Espelta. Grande Espelta. Espelta, reclamando que a gente não avisou que o programa mudava de horário. Muito bem, mas isso aí é pra depois. Muito bom, vamos lá. Pedro Cavalcante. Por fim, eu falei com mais um deputado lá, que é o deputado mais antigo da Alerj, presidiu a sessão. Muito bem. Né, que elegeu o deputado André Siciliano presidente da Alerj, que é o deputado Carlos Mink, né? Vamos ouvir o que ele falou aí sobre as perspectivas dele para esses próximos 4 anos. Perfeito. Olha, eu sou um deputado de muitos mandatos, também com mais leis aprovadas aqui na casa. Além disso, brigo para elas serem cumpridas, cumpra-se. E a gente estava numa expectativa de um grande retrocesso, né? Que o PSL fez a maior bancada e com base nisso estavam querendo tirar a esquerda de todas as comissões, ameaçando voltar atrás várias leis pioneiras, por exemplo, leis contra a discriminação dos LGBTs, leis ecológicas. E, na verdade, foi uma coisa curiosa, que o maior partido não conseguiu fazer uma chapa, o PSL, partido do Bolsonaro.
E o André Siciliano, ele juntou todo mundo, nós apoiamos ele desde o início e garantiu que não vai haver retrocesso nessas áreas. Então, pelo menos, o fato bom foi que, em relação às questões dos avanços obtidos, já nem digo que a gente vai conseguir grandíssimos avanços, mas pelo menos que não tenha grandes retrocessos na parte ambiental, na parte dos costumes, dos direitos. Agora, de todos os mandatos que eu vi, esse que acabou agora foi o mais conturbado de todos, quer dizer, a quantidade de governadores, deputados presos, o Rio quebrado, as pessoas sem salário, a Assembleia estava cercada com grade, tinha bomba todo dia. Então, eu acho que a gente tem que mostrar serviço à população. Perfeito, foi isso? Sim, foi isso. Muito bem. Ele faz uma crítica forte aos últimos 4 anos e espera, e a gente também, toda a população do Rio de Janeiro, e espera que a Alerj volte a ter o seu tamanho, a sua posição. E deputados, por favor, evitem ser presos. Evitem, porque é muito feio pro nosso estado. Só uma coisa, muito evitar não significa fugir não, tá? Por favor, é só não se meter com... Só não fazer bobaginha. Só não fazer caquinha. Pelo amor de Deus. Vamos lá, Davidson Borges. É só não roubar, não estuprar e que você não vai pra lá, pô. Muito bem. Só um detalhe. A Vai lá, sua Rodrigo. amiga Silvia Helena Melo mandou um abraço apenas pra você. Ô, Muito Silvia, bem. muito obrigado aí. Silvia já pelo vai ser carinho. bloqueada na nossa página do Bomba Antônica. Vamos lá, queridíssimo Davidson Borges. Muito obrigado. Rafael, o que eu não posso deixar de falar é essa galera da Alerj aí, eles estão vindo com esse discurso de renovação, a gente precisa mudar isso, mudar aquilo. Exato. E o Siciliano, no seu discurso depois de posse, ele veio com um discurso de resgatar a imagem do parlamento e meio descrédito com a população. E logo depois ele fala que a opinião pessoal dele é empossar os deputados que estão presos. Exatamente. Então a gente tem que ver que Não renovação... faz sentido, né? A gente tem que ver que renovação é essa que eles estão querendo. Se é renovação no bolso deles, se é renovar os 49 milhões, se é renovar... A gente precisa entender, né? Olha só, eu tava... Concordo plenamente. Eu estava como repórter, agora eu tô como comentarista. Muito bem, vai Tem lá. que empossar os 6 deputados presos, sim. Claro que tem. Isso é óbvio. Eles estão cumprindo uma prisão provisória. Você não pode acabar no Brasil com a presunção de inocência. Enquanto você não tem uma sentença transitada em julgado, o cara ele é inocente, ele não pode perder o mandato dele porque ele está cumprindo uma pena provisória. Aí em julho vão falar assim: o deputado não conseguimos reunir provas, ele é inocente, ele perdeu o mandato dele. Então tem que ser empossado, sim. Você não pode ter... O que você não pode ter é, enquanto, como aconteceu com Jorge Pisciani na última legislatura, ele ficar 1 ano em prisão provisória e o gabinete dele funcionando. Isso é incoerente, porque ele não está no exercício do seu mandato. Agora, ele perdeu o direito de ser deputado, inclusive sobrestando a decisão popular, porque a decisão do povo foi elegê-los, cometendo crime ou não. Eu acho que é um equívoco tremendo e tem que empossar os caras, não tem jeito. Muito bem, olha, sensacional. Vamos lá ao nosso agora convidado, excelentíssimo convidado, vamos falar sobre isso mais tarde depois também. O que você acha? Olha, eu concordo totalmente com isso. A gente não pode... Com isso o quê? Tá parecendo o Jair Bolsonaro, porra? Eu concordo com isso aí, tá ok? Então, esse é meu discurso. Não, mas a gente não pode aceitar essa ideia de que estão tentando vender agora, de que basta você ser acusado de um crime e que necessariamente você é um criminoso. Você até pode ser, mas a gente tem que ter um mínimo de respeito ao nosso ordenamento jurídico, onde até que haja uma transitado e julgado, você é inocente. Devido processo. É o devido processo legal. É a base do nosso sistema democrático. Porque senão o que acontece? A pessoa vai ser eleita e vai acontecer exatamente isso. Que é o que acontece com toda a população e tudo que está no sistema carcerário. 45% do nosso sistema carcerário são presos provisórios. São pessoas que a gente destrói a vida e depois passa, sei lá, uns 2, 3 anos e fala, pô, foi mal. Desculpa aí. A gente estava errado, faltou foda. prova. Desculpa, é difícil. Vamos lá, Rodrigo Gil. Não, eu ia falar, eu posso estar com a boca suja hoje, hein? Ele falou, ele tocou num ponto sensacional. E aí, quando a gente pega esses pacotes lançados aí pelo Moro, né? O herói brasileiro do século XXI.
É muito complicado quando você defende a prisão em segunda instância e que você está indo contra o que está dito na Constituição brasileira, que está dito no ordenamento jurídico brasileiro. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque é óbvio, tá todo mundo muito cansado de tudo que é de podre na vida pública. Só que a gente não pode transformar justiciamento em justiça. A gente não pode atropelar as vontades populares, as vontades, a sede por vingança, porque é muito disso, né? A gente quer se vingar daquele que a gente atribuiu o nosso voto e que nos traiu. É algo muito pessoal, né? E acaba atropelando o ordenamento jurídico e aí acaba destruindo a vida de muita gente. Acho que o caso clássico que a gente tá tendo agora foi um menino que era DJ. Foi uma loucura, E uma semana depois, um rapaz que era motoboy, a mesma coisa. Agora imagina se essas pessoas não tivessem pessoas ao lado delas, que tivessem corrido atrás pra provar que elas são inocentes, elas estariam aí, né, fazendo estatística com os 45% que estão em prisão provisória até hoje. Uma loucura. Vamos só rapidinho, Davidson Borges. Juntando isso que você falou, Rodrigo Gil. Junta tudo. Junta. Tamo junto. Você concorda que é vergonhoso você ter representantes da população presos e que estão brigando que estão brigando para tomarem posse, presos, acusados? Certo que nós não podemos passar por cima da lei, por cima da justiça, só que a gente precisa adaptar a justiça a isso também. Concordo, entendeu? mas você concorda também que essas pessoas, elas foram eleitas pelo voto popular? Concordo. E aí só pra levantar a bola e você corta. E aí o que a gente tem que colocar pra pensar? Qual a opinião popular que a gente vai levar em conta? Daqueles que votaram e atribuíram o seu voto àquele candidato, ou aqueles que não querem que aquele candidato que foi eleito por voto dessas pessoas assuma? E depois, obviamente, a justiça venha e determine a prisão ou a soltura dessas pessoas. Calma aí, só um minutinho, antes eu vou entrar nessa discussão aqui também. Porque é o seguinte, você, Rodrigo Gil, acha que esses deputados estão presos porque alguém não quer que eles sejam deputados, é isso? Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, a questão não é essa. A questão é a seguinte, existe uma legitimidade de todo um processo eleitoral. Sim. Eu, Rodrigo Gil, posso achar uma coisa, mas o ordenamento jurídico diz outra. Né? E além do ordenamento jurídico, eu estou indo contra as pessoas que votaram nesses deputados. Muitos podem estar revoltadíssimos e muitos podem estar falando o seguinte: não, isso é mentira, isso é inocência. Então, se eu tenho um ordenamento jurídico, ele tem que ser respeitado. Porque senão, daqui a pouco... Estão prendendo todo mundo. Diferentemente do nosso programa que agora tem ordem... É isso. Né? Fica tudo desordenado. E a gente perde o sentido de fato. E pior, a gente perde aquilo que o Montesquieu fez lá atrás. Da separação dos poderes. Esse programa é um programa culto pra caramba. Da separação dos poderes. Eu não tinha nascido ainda. Nem eu. Da separação dos poderes. Né? Porque, na verdade, o que vai acabar é você cada vez mais judicializando a política. Isso é um problema. Agora, é óbvio, fez caquinha, né? Cometeu crime, tá provado, transitado, julgado, amigo, vai cumprir pena. Que nem o Lula, não é isso? Discordo. Muito bem. Vamos lá. Continuando, Davidson, quer concluir? Que deixe esses caras de molho, sem empossar, e que a justiça adiante esse julgamento. Mas eu tinha que falar molhão. Muito bem. Rafael Ponte, vai ter Olha só, gente, só um minutinho, pessoal. Eu coloquei aqui uma lacrada pro nosso queridíssimo Davidson Borges, porque eu acho que ele mereceu. E quem tá na mesa não é Reglan Calheiros, sou eu. Ó, até rimou aqui bonitinho. Vamos lá, Fred Weissman. Só pra concluir outra coisa, eu também não quero pagar salários... Não pra alguém que tá preso. De alguém que tá preso. Pelo amor de Santo Cristo, então óbvio. Que coloque o suplente, o próximo do partido, pra exercer o mandato e ele voltando, porque ele poder assumir. A gente tem a entrevista do André Siciliano aqui, que a gente infelizmente não teve tempo aqui pra colocar toda. Ele fala que a proposta dele é empossar os deputados sem vencimento e sem gabinete. Essa a proposta. Não imposta. E, inclusive, não, tem que impossar, é direito do cara, pô. A gente vai ficar cortando direito. E do eleitor. É isso. Não, é porque... Só um minutinho. Repete o que ele quis. Que ele vai defender a posse dos 6 deputados presos, sem vencimento e sem gabinete. Ou seja, sem pagar e sem ter gabinete trabalhando pra ele. Inclusive, eu perguntei a ele... Faz até mais sentido. Inclusive, eu perguntei a ele se ele iria convocar os suplentes. Ele disse que não.
porque tem que esperar o prazo legal, que se não me falha a memória, 60 dias. E você tem uma votação no STF que está 5-4, que versa exatamente sobre esse tema. Agora, a gente não pode fazer a defesa da punibilidade da mídia, gente. Concordo. Eu, há 2 semanas atrás, eu estava aqui defendendo o Flávio Bolsonaro. Então concordo. Na boa, eu sou de esquerda, eu sou oposição ao Bolsonaro, mas eu estava defendendo ele. A mídia tá condenando o cara, pô. Muito bem. Eu acho que tem que depor, tem que fazer o quê? Tem que chamar o Queiroz, tem que fazer tudo. Mas enquanto não for julgado, enquanto não tiver processo, enquanto não for réu e condenado, não tem nada contra o cara. Então não Eu já vi de tudo. Eu tô vendo o Pedro Cavalcante defender o Bolsonaro, mas até agora eu não vi o Pedro Barbosa bater no Rodrigo Maia. Muito bem. Vamos continuar aqui então, atenção. Gabriel, quer falar alguma coisa? Gabriel, né? Sim, não, Muito eu bem. só me senti extremamente contemplado pela última fala. E a gente não pode trocar uma dúvida por uma certeza, porque a dúvida é o processo, ele pode a qualquer momento ser tido como inocente. Muito bem. A certeza é que ele representa uma camada da população. Então, se ele é culpado, se ele roubou, que seja. O processo vai dizer. Sim. Mas a informação que nós temos agora é: ele representa uma camada da população. E isso é legítimo. Passar por qualquer coisa por cima disso, independente de qual seja a motivação, é antidemocrático. Você está rompendo um sistema e tornando ele cada vez mais vulnerável. Porque prisão provisória você tem critérios extremamente vagos para isso. E que são políticos. Então, assim, o que vai fazer com que um seja afastado e o outro não? Fica na mão de quem decide. Então vai ficar na mão de uma pessoa, de que é um juiz, decidir se a população vai ser representada ou não pelaquela pessoa. Isso é extremamente arbitrário e antidemocrático. Não, na verdade, nessa questão do juiz decidir, se houverem provas, tudo bem, ele vai decidir. Certo ou errado, Gabriel? Não, porque ainda cabe recurso. Você tem todas as instâncias. Sim. Não, aí você vai deixar o juiz... Não, uma coisa é o juiz, o que eu entendi o que o Gabriel tá falando. Uma coisa é o juiz dar uma sentença condenatória e quando chegar na segunda instância, o tribunal confirmar essa sentença. Sim. Isso é uma coisa, ele foi dado o conjunto de provas, ele foi sentenciado. Sim. Agora, o que acontece existem indícios de um crime, né? Existe a possibilidade e o risco desses deputados soltos influenciarem nas investigações e por isso eles cumprem prisão provisória. Até aí, ok. Mas agora eles também não podem ter cerceado o direito deles à posse por conta de indícios e suposições. Se a nossa justiça virar uma justiça de indícios e suposições, eu vou até usar um palavrão igual o Ponzio tem usado hoje. Muito bem. Continuando. E grande Virgínia, por favor. Eu vou me permitir ser pra você poder depois entrar no comercial. Ser Diga. contra, não contra, mas assim, ser um pouco menos nobre do que o Pedro. O Pedro foi noblíssimo na fala dele. Sim. Eu bem queria usar a roupa do Flávio Bolsonaro, uma máscara dele, com uma roupa de presidiário, porque fizeram tanto com o Lula, assim, que deve ser um tesão essa fazer vingancinha. isso, né? Gente, esse povo da esquerda não esquece, né? Sonhar não é Essa vingancinha não tem coração. Gente, que coisinha. Vocês têm um coração muito amargurado. O Lula tá preso, gente. E vocês vão perder. Sem prova e apenas com indícios. 94 FM, a Rádio do Rio. Você se sente numa verdadeira roda de samba no programa Nossa Raiz. De segunda a sábado, da meia-noite às 2 da manhã. Nossa Raiz. Apresentação Braga Júnior. Aqui na 94 FM, a Rádio do Rio. Informação, serviço, cultura e lazer. Tudo isso você encontra no Painel da Manhã. Apresentação: Jorge Ramos e Lúcia Araújo. Os principais temas do dia e uma equipe de comentaristas antenados trazendo reflexões sobre questões contemporâneas. Painel da Manhã, de segunda a sexta-feira, das 7 às 10 da manhã. Aqui na 94 FM, a Rádio do Rio.
ZYD 476. Rádio Roquete Pinto, 94,1 FM, Rio de Janeiro. Resolveu seguir atrás, cara e coragem. Só que você sai em desvantagem se você não tem fé. Se você não tem fé. Te mostro um trecho, uma passagem de um livro antigo, pra te provar e mostrar que a vida é linda. Pura, sofrida, carente em qualquer continente, mas boa de se viver em qualquer lugar. Volte a brilhar, volte a brilhar. Um vinho, um pão e uma reza, uma lua e um sol, sua vida, portas abertas. Tem algum lugar pra relaxar? Eu vou pedir pros anjos cantarem por mim. Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim, não tem fim. Em algum lugar pra relaxar, eu vou pedir pros anjos cantarem por mim. Pra quem tem fé, a vida nunca tem. Passagem de um livro antigo, pra te provar e mostrar que a vida é linda. Dura, sofrida, carente em qualquer continente, mas boa de se viver em qualquer lugar. Pode até gritar, gritar, pode até barulho então fazer. Ninguém vai te escutar se não tem fé. Vai te ver, inclinar seu olhar sobre nós e cuidar, inclinar seu olhar sobre nós e cuidar, inclinar seu olhar sobre nós e cuidar. Muito bem. Sensacional, grande o Rapa. Saudade do Rapa, né, Rodrigo?
E uma saudação ao querido Marcelo Yuca, que nos deixou aí. É verdade, sem dúvida nenhuma. Dias, enfim. E grande cérebro aí da música e uma pessoa de um coração que quem teve o prazer de conhecer, aquele cara, ele transpirava amor. Muito verdade, muito bem. E você, Pedro Cavalcante, gostava de um Rapa? Sim, gostava. Muito bem. Gosto, inclusive, de suas músicas. É verdade. Pedro Cavalcante fazia muita bolinha de gude, o Rapa. As músicas são eternas. O Rapa aí, na bolinha de gude. O cara da Zona Sul nunca jogou bolinha de gude, ele fica me olhando pra entender a piada. Meu Deus. Não, mas os prefeitos do Rio de Janeiro conhecem bem o Rapa, né? Aí no centro da cidade. Bomba Tônica está no ar. Muito bem, voltando agora pelas ondas do seu rádio e acabando com o 4G do seu celular. Volta agora o programa Bomba Tônica, um programa de toda terça-feira, de 10 à meia-noite, falando de política, com um pouquinho de humor, dando aquela batidinha certa naquele político que você ama, né? E que você adora e que você não votou. Muito bem, somos nós aqui, de várias vertentes políticas. Da direita, da esquerda, do centro, um pouquinho mais radical, liberal, conservador, não é isso, Pedro Cavalcante? Sim, e tem os sexys. E tem os sexys, exatamente. Aqui somos nós. Muito bem. Vamos lá. Continuando aqui, vamos voltar para dar uma comentadinha rápida sobre a votação no Senado, meu amigo. Renan Calheiros chora nesse momento em sua cama, que como mandam, chora mesmo, que é lugar quente, meu amigo. Vamos lá, Rodrigo Gil. Eu só ia falar se o meu amigo Pedro Barbosa falasse do Maia, mas enfim. Eu acho que o Maia tem uma competência muito grande para administrar a Câmara. Eu também acho. Eu também acho que ele vai conduzir. Um beijo pro nosso queridíssimo Katman. É porque vocês não estão enxergando daí da live quanto rubro está o meu amigo Pedro Barbosa ao falar isso. Mas voltando aqui ao assunto. Vai lá, Rodrigo. Eu não acho que o Maia tenha sido derrotado nessa eleição do Senado, não. Eu acho que tenha sido uma puta estratégia dele. Maia não, Renan. Desculpa, o Renan. Sim. Pra mim foi uma estratégia política muito interessante. Ele jogou fogo no parquinho, viu a coisa pegar fogo e saiu. Porque se ele ele mantém a candidatura dele, ele ia ser eleito. O Renan, a gente pode isso, cara? Ele tomou uma lavada. Lavada, ele saiu, ele renunciou. Não, mas antes parece que tava uma lavada antes. Não ia, tá? Assim, a grande questão é que o Renan é uma figura que a gente pode contestar tudo dele, menos a capacidade de articulação política que ele tem. Muito bem. Então, assim, se o Renan renunciou à sua candidatura, você pode ter certeza que algum plano ele tem por trás ali para articular algum tipo ou de oposição ou barganha junto ao governo. Esse é o ponto. Só um minutinho, pessoal, atenção. Davidson Borges, por favor. Rafael Ponce, a eleição do Alcolumbre, e a gente fala de álcool, eu já me animo, mas é Alcolumbre. Meu Deus do céu. Eu comungo da mesma. Obrigado. Do mesmo anseio. Muito bem. Vamos. Carnaval nos espera. Amém. Muito bem. Vai. Essa sim é de fato considerada a primeira vitória do governo Bolsonaro. Verdade. Não como a do Maia, como dizem, porque o Maia tem uma certa divergência com o Onyx Lorenzoni. É o cara do Onyx, o Alcolumbre. Isso. Né? Inclusive a esposa do Onyx trabalha no gabinete do Alcolumbre. Trabalhou, né? Eu não conversei com ela hoje, então ela não passou a posição de hoje. Mas ela me passou um zap falando que ela pediu demissão. Muito bem, sensacional. Vamos lá. Queridíssima Virgínia, por favor. Não, eu queria só sobre o Renan, que assim, eu acho que eu tenho até uma dívida com ele, porque ele foi um grande defensor da Dilma durante o impeachment. É verdade. Ele sempre esteve presente em todos os governos, desde a redemocratização, ele esteve com o Sarney, com a FHC, com Lula, com Não Dilma. morre esse sujeito. Ele é quase uma múmia, né? Ele tá sempre dentro do governo, então ele sempre consegue. Existe um... O Renan não é nem direita nem esquerda, ele é Tem um ditado em Brasília que diz que se o Renan pular, você pode pular atrás que vai ter uma cama elástica embaixo. Com certeza, Ele não faz nada sem um plano muito seguro. Então, a questão é que ele tá sempre no governo ou no que vai estar daqui a pouco. Exatamente. Então, eu não sei o que ele tá armando, mas tem coisa aí atrás. Eu acho que a Virgínia tá querendo insinuar que o Renan já é amigo do Mourão, né? Ué, não sei. E aliás, o Mourão, hein? Meu Deus, vamos lá. Com certeza, vamos lá, por favor. Davidson Borges.
Diga-me. Rafael Ponzi, a Virgínia falou ali do Renan, que ele tá sempre ali por dentro. É bom a gente lembrar que a eleição da Alcolumbre está encerrando uma hegemonia de 18 anos do MDB ali na presidência do Senado. É verdade. O último, se eu não me engano, o último presidente do Senado que não foi do MDB foi o queridíssimo Antônio Carlos Magalhães, ACM. ACM, grande ACM. Por favor, Pedro Barbosa, eu nosso queria fazer minion. uma observação aqui, que o Renan Calheiros desistiu porque ele viu que ele não tinha mais base no Senado. Não tinha essa base. Eleição já tinha, dos terços dos senadores praticamente foram novos. A maioria dos maiores caciques do MDB, como Eunício de Oliveira, o primeiro Jucá, Edson Lambon, essas pessoas não se reelegeram. Muito bem, muito bem. Então o Renan tá querendo agora pegar uma vaga na CCJ. Vamos fazer depois do programa só sobre isso e só sobre o Senado. Vamos continuar agora nosso queridíssimo Bomba Tônica. Muito bem. Depois dessa bomba tônica, que foi exatamente a eleição do Legislativo, que deixou o Brasil de pernas pro ar, vamos falar agora das nossas queridíssimas bombinhas da semana, que hoje não foram bombinhas, né? Continuaram sendo bombas. Exatamente. A primeira é o pacote anticrime do nosso queridíssimo Moro. Muito vamos entrar nele já não, vamos entrar agora. Muito bem, primeiro a gente começa com 3 vertentes, que é a corrupção, o crime organizado e crimes violentos. Muito bem. E aí ele veio com tudo, pé na porta, grande Moro, nosso grande herói, verdade. Muito obrigado aí, Rodrigo Gil, por ter deixado isso claro para nós aqui. Muito bem. Tipo Tiradentes, né? Corrupção vai criminalizar. Vou dar um panorama rápido para você que tá ouvindo aí. Você que não entende nada que o Jornal Nacional te fala, que a Globo News, que a Record, que tem que falar isso, né? Senão a gente, né? Que a Record, que todo mundo vai falando, etc. Aqui, meu querido, a gente te explica, não é isso, Pedro Cavalcante? É, exatamente isso. Inclusive, vamos explicar ao ouvinte que, apesar do nome dessa lei, né? Todas as leis são anticrime. Não existe lei pró-crime. Ouvintes, todas as leis que existem no Brasil são anticrime. Muito bem, sensacional, maravilhosa a sua colocação, Pedro Cavalcante. Vamos lá. Na questão da corrupção, tá aqui: criminalizar o Caixa 2, determinar prisão após condenação em segunda instância, regime fechado para condenados de corrupção passiva, que mais? Corrupção ativa e peculato, independentemente da pena aplicada. Muito bem, ou seja, essa foi o pacote corrupção. O que você acha, Gabriel, do pacote corrupção? Achou que foi bom? Achou que foi brando? Achou que não serviu pra nada? O que você achou? Bom, eu acho que o pacote como um todo, ele não serve pra nada. Não serve pra nada, meu Deus. Porque você vai ter um projeto de lei, um projeto de diversas modificações que não tem fundamentação. Ele não explica de onde ele tirou, o que justifica essa alteração, o que torna ela razoável e como ela vai ser aplicada. Entendi. Sobretudo nos crimes de corrupção. O Moro, ele tá apostando muito nesse modelo estadunidense de lidar com o sistema penal, só que com isso, o projeto dele se resume a você dar uma grande força pro Ministério Público e uma grande força pro juiz. Isso é péssimo, porque se a gente for ver Você quer que dê força pra quem? Pros bandidos? Não, você tem que sustentar um sistema democrático. Porque se a gente pega Tô brincando, mas mereceu. Mas vai lá, Gabriel, continua. É um ridículo, é que você tá sem o fone. Ah, ele tá sem fone, é verdade. Aí você não viu que ele botou o Senna pro Gente, mas é o seguinte, Gabriel, só um minutinho. Você fala que não serve pra nada porque ele tá dando poder ao judiciário e Ministério Público da vida, etc. Mas a questão é a seguinte: antes existia, e a gente tá com um índice de corrupção gigante e com bandidos soltos. Sim, mas você não pode ignorar um fato muito peculiar que a gente tá tendo agora. Porque os crimes de corrupção, eles estão sendo vendidos pela mídia como uma eficiência contra a corrupção. Sim. Mas o que acontece? Uma das coisas que é mais aplaudida agora é a tal da delação premiada. Sim. Se você for ver como são as negociações do Ministério Público sobre delação premiada, é um show de horrores. O professor Thiago Bottino, que é diretor da FGV, ele pesquisa todas as negociações do Ministério Público de delação e colaboração premiada. E você vê diversas negociações em que o Ministério Público literalmente chega e fala: olha só, se você delatar, você pode ficar com, 25% do que você roubou. Como é que o Ministério Público tá negociando dinheiro roubado? Ou coisas do tipo: tá bom, a sua pena vai ser, você diminui a sua pena em 1/3, só que a sua pena ainda não foi fixada. Você
vai ter esse benefício, só que para esse benefício você abre mão do direito a habeas corpus. Como é que o Ministério Público ganhou todo esse poder e ele está conseguindo negociar coisas que nem o STF pode discutir, que são cláusulas pétreas, tal como o habeas corpus? Então você cria um sistema que é totalmente desproporcional e que dá um poder pro Ministério Público de fazer literalmente o que ele quer. Um outro exemplo disso é a aposta dele no plea bargain, que é uma tentativa de importar pra cá. Não, por favor, repita. O player bargain? Sensacional, maravilhoso. Peraí, mas nada se compara à pronúncia de Fred Weissman. Fred Weissman, só um minutinho, já interrompi. Fred Weissman, o que você achou da explanação do Gabriel? O que eu achei o seguinte, até agora eu não vi nenhuma delação punir nenhum inocente. Até onde eu sei, todo mundo que foi punido, inclusive, gente, algumas das pessoas que foram punidas, que eu conheço, tá, elas sabem que houve atos de corrupção. Eu não vi nenhum inocente sendo preso, só os advogados defendendo. Eu sei que a lei tem que ser respeitada, tá? Mas eles estão seguindo modelos de lugares que são muito mais honestos que o nosso. São? Até que São. Estados Unidos é a segunda maior população carcerária. O Trump tá aí. Não, mas você tá distorcendo os números. Calma aí, ele falou... Se você pegar o resultado do serviço mostra o número público... pra provar outra coisa. Se você pegar o resultado do serviço público norte-americano é muito melhor do que o serviço público que a gente recebe aqui no Brasil. Lógico que eu prefiro... É porque não tem. Calma aí. Os Estados Unidos não reforma a Constituição. Óbvio, a Constituição deles tem tipo duas páginas. Seis, pois é. Vai. E você vê, né? Prende até dirigente da FIFA. Vai, Fred. Não deixa se abalar não, meu filho. Vai com tudo. Senão a gente entra e mata mesmo. Essa esquerda ganha no grito sempre, não deixa não. Eles gostam de ganhar no grito, no martelo, no grito, matando os outros. Exatamente. A gente derrubando avião. Derrubando avião e afins. E se vocês ficarem falando muito, vocês vão Vai, Fred. Ainda bem que agora nosso grande Bolsonaro liberou a posse de arma. Mas Fred, diga, continue. Gente... O cara vem e fala o seguinte, Gabriel disse o seguinte, que o MP tá com um poder absurdo e que eu concordo, inclusive, e que pode ser que isso seja levado ao extremo e que não tá certo, e que o pacote anticrime do Moro tá totalmente errado. Olha, eu tô aqui, eu abri agora o site da Transparência Internacional de algumas funções, de alguns atos que eles defendem para combater a corrupção. A primeira é ter um processo efetivo para prender oficiais corruptos. Coisa que aqui no Brasil até então a gente nunca encontrou um bom modelo. Se o Moro tá buscando um modelo americano, eu não sei se é o melhor ou não. Eu sei que o nosso não tá funcionando hoje. Então... Só uma pergunta. Vamos lá, Gabriel, diga. Pra que prender? Por que você quer prender alguém que tirou dinheiro? Por que não pensar em pegar o dinheiro e botar de volta? Ninguém fala sobre isso. A única proposta do Moro, que ele fala que, se eu não me engano, para crimes acima de 6 anos, o bem que foi roubado, ele pode vir a ser restituído ao Estado, mas, se eu não me engano, no parágrafo 1º, ele fala que isso ainda pode ser questionado. Então, por que aquele que rouba aquilo que é do público, aquilo que é do povo, por que esse bem é tão intocado? É tão intocável? Por que se fala em prender o indivíduo e não em restituir o que foi roubado? Isso é algo que é eficiente. Boa pergunta. Calma aí, o Minion quer responder. Por favor, Pedro Barbosa. Não, a Polícia Federal fez o último levantamento, já foram devolvidos à União 2,7 bilhões desviados na Lava Jato. Então você vê que o dinheiro está voltando. Ainda falta muito a voltar. A legislação internacional sobre volta de dinheiro é muito complicado, mas agora está facilitando, por exemplo, a Suíça. Mas você tem exemplo das Ilhas Caimãs, que lá é por numeração, não é por nome. Então fica muito mais difícil você recuperar o dinheiro. E agora as polícias internacionais, junto com a Interpol, está ajustando e melhorando essa legislação internacional de recolher o dinheiro que foi desviado ou roubado. Que não é tão fácil assim recuperar o dinheiro. Não é tão fácil. Por exemplo, as Ilhas Caimãs, onde foi o famoso paraíso bilionários, dos milionários. Sim, fiscal. Lá o cliente não é por nome, é por número. Mas o que eu acho que o Gabriel tá falando, Pedro, é o seguinte: em vez de você prender o cara, acuar ele, botar ele na parede, fala assim, querido, olha só, devolve o dinheiro. Também. Tem que restituir. Peraí, gente, vocês devem estar de brincadeira. Mas depois prende, calma. Não, peraí. Então eu vou roubar 1 milhão, se eu for pego, eu devolvo 1 milhão. Se eu não for pego, eu levo um pra casa. Então eu vou sair roubando o tempo inteiro e uma vez ou outra eu devolvo. Pelo amor de Deus.
Foi muito boa essa colocação. Eu já tava pensando em quem ia roubar, porque qualquer coisa que desse errado, eu devolvia, tá tudo bem. Se vier de graça aqui, a pistola tá na cintura, hein? Muito bem, vamos lá. O Moro foi falar que pedir desculpas tá bom, né? Exatamente. É só pedir desculpas que tá tranquilo, não é assim que funciona? Ou então você rouba Só um minutinho, vamos lá. Vamos só organizar essa bagunça. Vamos lá, seguinte. Então o Gabriel entrou aí pra falar exatamente sobre... falou muito bem, inclusive, sobre o pacote da corrupção. Vamos só continuar, pra gente continuar aqui falando sobre isso. Tem o do crime organizado, segundo o texto, considera-se organização criminosa, uma associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, e que se valham da violência ou da força de intimidação do vínculo associativo para adquirir de modo direto ou indireto controle de... Bom, atividade econômica. Bom, ele tá indo direto aí na questão do crime organizado, do tráfico de drogas e das milícias também, né? Eu não vi ele tocar em milícia em um momento. Falou muito de milícia. Em um momento. Ele falou em tráfico. Não, e milícia. Milícia ele falou muito pouco. Não, olha só. Agora, aliás, calma aí. Nisso, passou de falar pouco pra agora de não falar pra falar pouco, Rodrigo? Como é que funciona isso? Sim, basicamente não falou em milícia. Aliás... Basicamente não falou, já mudou. Daqui a pouco já falou um pouquinho. Se você parar de me interromper, eu falo. Muito bem, eu posso interromper, eu sou o dono da mesa, cortei o microfone, vamos lá. Fred Weissman, o que você achou dessa O que você achou, Fred? Primeiro, ele não fala de milícia, ele fala de crime organizado, que pode ser qualquer tipo de grupos organizados pra roubar. Exatamente. Então, eu ia falar isso, mas... Muito bem. Qual é o problema de vocês, Rodrigo Gil? Vocês querem... Quando a gente fala de tráfico, vocês falam, mas é milícia. Mas da esquerda. Vai esperar o quê? Eu vou esperar você falar do Maia. Não tem moral. O Maia muito bem, capacidade de articulação do governo. Muito Posso bem. falar rapidinho? Concordo. Vamos lá, Rodrigo, fala. Algo que me espanta, né, além das milícias aí, vamos chegar a 1 ano de assassinato da Marielle, até agora... Absurdo. Ninguém não se provou nada. A deputada estadual Dani Monteiro teve o carro pichado no dia da posse na LERJ. Verdade. E aí se demonstra o quão essas pessoas não têm limites, né? O quão essas pessoas não respeitam a democracia. E aí, para completar, né, quando a gente fala de tráfico, é uma coisa que eu quero que você me responda. Ponzi. Sim. Favela produz fuzil? Esse meme é maravilhoso. Você mandou no grupo, né? Favela produz fuzil? Não. Produz droga? Não. Então como é que a gente combate tráfico? Invadindo a favela? Essa é excelente. Inclusive merece até uma música do Senna pra você também aqui. Maravilhoso. Faz todo sentido. Só pra completar, porque assim, isso é muito maior. A gente vai sempre no elo mais fraco de toda a estrutura e esquece de pegar de onde de fato, como é que isso entra, quais são as estruturas. Você acha que a gente não tem que entrar então na favela, é isso? Do jeito que hoje faz, não. Não entrar. Mas é por isso que o governo Bolsonaro... Só um minutinho. Então foi isso que o Brizola fez e que daí se formou e se fortaleceu as organizações criminosas. Comando Vermelho, inclusive. Na verdade, o Comando Vermelho ele surge na ditadura militar. Ponto. Isso, numa prisão cheia de comunista. Todas as facções... cheia de comunista. Não, cheia de playboy da Zona Sul que cheirava e queria virar traficante e ganhar dinheiro. Meu Deus do céu. Isso que é os que financiam o tráfico hoje, tá? Só pra lembrar que é importante que os playboys da Zona Sul... Mas olha só, agora continuando. Calma aí, voltando, rapidinho. Mas o que dizem é o seguinte, que foi na Ilha Grande... E que os presos eram comunistas e exatamente por isso que era Comando Vermelho. Tá certo ou tô errado? Não. Antiga Falange Vermelho? A antiga Falange Vermelha, a Roger Gruber, enfim. Isso, exatamente. Na verdade, você tem toda uma estrutura de crime organizado surgindo durante a ditadura militar. Aliás, não só do crime organizado, do jogo do bicho. Né? Tem um livro do historiador da UF que fala sobre as relações entre o jogo do bicho e a ditadura militar que é brilhante. Então, assim, na verdade... Você tem todo um processo durante a ditadura de empobrecimento da população mais pobre, de boom do processo de favelização, de surgimento das facções criminosas. E aí vendeu-se que o problema foi o Brizola, lá na década de 80. Ou seja, quando a coisa já estava toda estruturada, quando você já tinha Comando Vermelho, quando você já tinha terceiro comando e quando você já estava às vésperas da formação. Que dizem que a formação. Às vésperas da formação forte foi na década de 80. Na época do Brizola. Não vem querer. Não, muito pelo contrário. 69 é o surgimento do Comando Vermelho. 69. Okay. Comando Vermelho surge em 69. Bom, tudo bem. O que eu fico mais impressionado. Vamos lá, pega o Cavalcante. O que eu fico mais impressionado é as pessoas, o Rodrigo Gil, historiador, as pessoas elas falam que a culpa é do governo Brizola, não sei o que, bababá.
fofoca. Não, né? parei, Fofoca parei. pelo WhatsApp. Ainda conversei WhatsApp. com pessoas que nasceram naquela época e estavam falando, né? Sim. Qualquer coisa. Não, outra coisa. A gente, ô, Pedro Cavalcante, você também tem essa prerrogativa da esquerda que diz que ninguém leu nada e aí quer lacrar falando que você não leu, você não pode falar. A gente Não leu, é a gente isso, sabe. Ponzi. Não O é Brizola, isso, Ponzi. ele fez uma questão de educação muito boa, né, com o Darcy Ribeiro, foi boa. O Fred acha que foi péssimo, inclusive tem outra opinião aqui, mas a questão da segurança, ele veio falando, inclusive, que não adiantava ir pra guerra se você não educasse antes. Foi isso que ele falava. Que Olha, vocês, brisolistas, vocês sabem muito bem disso. Que ele falava o Darcy seguinte: Ribeiro. a gente tem que educar primeiro para depois combater a violência. Não adianta a gente continuar deixando ninguém estudar para combater a violência. Sim, mas aí que deixou um hiato grande aí. Sim, mas e a olha favelização cresceu e o crime na favela cresceu muito. Processo de favelização, me desculpa, só te cortar. Não, tudo bem, vem lá de Não, na verdade, o processo de favelização vem muito antes. Muita sim, A década de 70 tudo e bem. 80 A é o questão da ponto. violência na favela, é isso que eu tô querendo dizer. Fred Weissman, por favor. Não, eu queria voltar antes, que o pessoal tava falando aqui que o problema realmente, na favela não são eles que vendem o fuzil, não são eles que produzem a droga. Sim. Agora, realmente, essa lei do Moro, ela é feita para prender principalmente crime de colarinho branco. Exatamente. Porque o povo Ele não não consegue, concorda. o povo não consegue recorrer até os tribunais superiores. Então, já que ele não consegue fazer esses recursos, quem vai pra cadeia hoje, até pouco tempo atrás, até o Moro, quem ia pra cadeia era só pobre. A lei facilita o extermínio de população pobre. Por amor de Deus. Calma aí, gente. Só um minuto. Vamos lá, o Fred acabou de falar que isso facilita esse pacote do Moro, facilita com que antes ia só pobre pra cadeia e agora facilita pegarem a questão do crime do colarinho branco. Rodrigo Gil não aceitou essa opinião. Não, a gente estava falando sobre a exclusão de pena ou de licitude no caso de execução, né, em ação policial. E aí, para as pessoas não acharem que a gente está defendendo que o policial tem que chegar lá, oi gente, tudo bem? Vim pra festa. Não é isso, entendeu? Só que quem estuda segurança pública, e aí são especialistas, vai conversar com o Inácio Cano na UERJ, né? Quando você vê dos bons de autos de resistência no Rio de Janeiro, essa lei, ela aumenta a possibilidade desses chamados autos de resistência, que são supostas mortes em conflito. Deixa o nosso querido aqui completar. Vamos lá, Gabriel, complete. Tem acho um autor muito importante para pensar nisso, que é um autor africano, que é o Akin Mbembe, que ele vai cunhar o termo que se chama necropolítica, que é basicamente ele dizer que o Estado, em certos momentos, ele vai ter o direito de dizer quem vive e quem morre. E é basicamente o que a gente vai ter com esse projeto de lei. Porque, deixa eu só abrir aqui, no artigo 23, parágrafo 2º, ele fala: o juiz poderá reduzir a pena até a metade ou deixar de aplicar se o excesso ou decorrer de excusável medo, surpresa ou violenta emoção. O que isso quer dizer? Quer Então dizer você que não portar fuzil, não dar tiro na polícia, significa que não, só isso que significa. Eu não preciso entrar, Gabriel. nem num discurso de criminalizar a conduta da polícia. A gente só precisa pensar que nós temos uma polícia que é extremamente despreparada e vive numa situação de absurdo estresse. Então, ainda que não haja um policial de boa fé, ele está sempre submetido a uma situação de alto estresse, em que ele é negligenciado, a sua saúde mental é negligenciada, ele vive em péssimas condições de trabalho, ele não tem estrutura, não tem apoio nem da instituição, nem do Estado. Sim. Então, assim, em muitos momentos, tudo é uma situação de extremo medo. Então, o que isso vai legitimar? Isso vai legitimar a ausência da instituição para com o indivíduo, a ausência do Estado para com onde ele atua. Ou seja, vai virar um massacre que a gente sempre tem nas comunidades. Mas já não tem massacre, Gabriel? Tem, e é isso que é o charme do projeto do Moro, que ele tá meio a lá João Dória. Porque ele tá promovendo exatamente o que já existe, pra depois, quando acontecer, ele falar: foi eu que fiz. Porque quem morre nas comunidades não é bandido. Quem morre são os... Não é bandido que morre na comunidade. Não, estatisticamente não é. Meu Deus assim do como céu. morre Meu preso, santo não Cristo, é... alguém me salva dessas almas de esquerda. Meu santo Deus, pelo amor de Deus, alguém, pelo amor de Deus, liga pra Roquete Pinto, pelo amor de Santo Cristo. Alguém liga pra Roquete Pinto. Deixa ele terminar. Vamos lá, termine. Deixa ele concluir, Rafael. Só um minutinho, com licença. Por favor. Gabriel, continue. A minha área de pesquisa é a audiência de custódia. São basicamente todos os processos de flagrante que acontecem no Rio de Janeiro. As pessoas falam que você não tem
ninguém é preso. Diariamente ocorrem cerca de 80 audiências de custódia só no estado do Rio. E esses são só os casos de flagrante. Lendo os processos, você vai ver o quê? Casos de roubo e furto que não tem vítima. E a pessoa tá presa. Casos de roubo... Mas foi flagrante? É. Com que vítima? Não foi reconhecido, mas a pessoa tá presa. Tá lá em Benfica. Mas calma aí, deixa eu entender. Uma pessoa não tô entendendo rouba, também. Mas não tem vítima. Pois é. Então ela não roubou? Pois ela roubou? Foi presa. Não, calma aí. Olha só, calma aí, para tudo. Eu vou esclarecer. Por favor, Pedro, esclareça. Uma experiência pessoal que ilustra basicamente como isso acontece. Dentro dos estudos da criminologia, a gente vai ter basicamente o que se chama de teoria do etiquetamento, que é você ter uma imagem de quem é o criminoso e quem não é o criminoso. Uma situação que ilustra bastante isso, eu moro no Maitá, próximo à Lagoa, e um belo dia eu decidi correr na Lagoa, e eu estava caminhando, tirei minha camisa, estava saindo da Lagoa para ir para minha casa, o cara do centro presente me parou e falou, aí eu vou ter que te revistar. Eu falei, por quê? Ele falou, você tem um perfil suspeito. Aí eu falei, como assim um perfil suspeito? Ele falou, não pergunta muito não, você tá vindo da onde? Você trabalha aqui? Aí eu falei, não, eu moro aqui. Aí ele falou, você mora aqui? Aí eu olhei ao meu redor e eu percebo, bom, tem diversas pessoas que estão igual a mim, que é de tênis, bermuda sem camisa e... Mas e daí? Eu também fui parado muito já, o meu carro foi Não. Pelo amor de Deus. Tudo bem. Rodrigo, pode ir. Porta da rua, sementinha da casa. Um outro exemplo, já que esse pra você não ilustra muito bem, lendo a sentença do caso polêmico de 2016 2017, que é o caso do famoso Rafael Braga. Sim. Que isso permeia muito as questões sobre a questão da associação criminosa. O Rafael Braga foi acusado de associação criminosa com o Comando Vermelho no Rio de Janeiro. A fundamentação para isso foi que ele estava num local suspeito. Onde era esse local suspeito? A esquina da casa dele. E o que mais tinha? Qual era o outro elemento pra isso? Calma aí, pô. Não tô entendendo você. Ele tinha algumas moedas olha só. trocadas. Gabriel, vamos lá, só um segundinho. Eu tô entendendo tudo que você tá falando. Eu acho muito boa essa colocação, inclusive. Pedro, você quer falar alguma coisa? Você quer ouvir o Gabriel mais? Não, a gente pode botar ele pra terminar. Falar. Não, tem mais um que eu quero botar mais um, que é crime violento. Não, então conclui aí o texto, vamos fazer comentário sobre a lei toda. Só um segundo, vamos concluir então rapidinho. Senão é porque eu queria falar... 11h30, são 11h30. Tem mais algumas coisas aqui pra colocar no programa. Mas vamos lá, crime violento. Bom, segundo a proposta, um criminoso com conduta reincidente ou habitual deve cumprir a pena em regime fechado. O regime também será... Vamos lá. O regime também será fechado para condenados com peculato, corrupção passiva e corrupção ativa. Os condenados por roubo quando houver violência, ameaça, lesão corporal grave ou morte. Continuando. O juiz poderá fixar um período mínimo para cumprimento da pena no regime fechado ou semiaberto. Você quer colocar alguma coisa aqui? Atenção, pessoal, ouvinte e internauta. O George Clooney, que é o nosso queridíssimo aqui da nossa rádio, quer colocar um pouquinho de propaganda, mas antes disso, vamos só terminar isso aqui, que já a gente entra na questão, que o pacote do Moro, e o pacote é a corrupção, que a gente já falou, crime organizado, que a gente está falando também, e crime violento. O crime violento continua na questão do regime semi-aberto, antes da possibilidade de progressão para crimes hediondos, como homicídio qualificado, estupro, latrocínio, e assim vai. Crimes os criminosos que foram condenados por integrar organização criminosa, que aí puxa o primeiro, que ele já fez também, e não poderão ainda progredir o regime de cumprimento de pena. E aí, por aí vai. Para terminar o seguinte, aumento em metade da pena e a condenação para integrantes das Forças Armadas, guardas municipais, praticantes de atividades esportivas ligadas a tiro e agentes de segurança que cometerem crimes como tráfico de arma de fogo, de porte ilegal de arma de fogo. É essa a questão do último. Destruindo o que o Rodrigo Gil falou, que ele não vai em cima de milícia, só em tráfico de droga. Bom, isso acabou de acabar com o argumento dele. Vamos voltar já, vamos para a propaganda. Deixa essa pitada maravilhosa pro nosso Rodrigo Gil e já a gente volta. 94 FM, a Rádio do Rio. Tempo de Jazz. Agora nosso tempo de jazz é nas noites de quarta-feira. 1 hora de som vibrante e contemporâneo com Ana Lúcia Bisinove. Trago sempre o melhor do jazz. Lançamentos, clássicos e seus grandes intérpretes. Quarta, 11 da noite. Tempo de Jazz. Um programa sob medida para seu bom gosto.
aqui na 94 FM, a Rádio do Rio. A 94 FM tem um aplicativo para você ficar ligado em qualquer lugar. É só procurar no Google Play por Rádio 94 FM Roquete Pinto e baixar. Você vai poder ouvir a nossa programação onde estiver. 94 FM, a Rádio do Rio. 94 FM, a Rádio do Rio. Bomba Tônica está no ar. Muito bem, voltando agora aos anos do seu rádio. Maravilhoso, Bomba Tônica volta agora com um maravilhoso pacote do nosso queridíssimo Moro, nosso ministro Moro, aqui. Olha, no intervalo tava uma loucura aqui a discussão, porque eu virei pro Gabriel e falei assim: Gabriel, você se sentiu ofendido que você foi parado por um policial no Maitá e etc. Aí a Virgínia vira pra mim e fala assim: mas Rafael, você por acaso tem alguma dúvida que existe uma questão de preconceito racial, na verdade, dos policiais com o cidadão, etc. Entramos nessa seara, que é uma seara perigosíssima. Inclusive, a gente podia fazer um programa sobre isso, né? Porque eu acho que tem muito mimimi nessa história, né? Mas esse sou eu. Muito mimimi nessa história. Algumas pessoas ficam falando de racismo inverso, ofendidíssimas. Eu não sei qual medo de ser parado pela polícia, gente. Pô, já fui parado, o nego botou o fuzil na minha cara e falou assim: sai do carro. É porque tu é feio. Mas também olha pra cara. Calma aí, olha só, vamos lá. Então, assim, é uma coisa perigosa de o preconceito reverso, só porque eu sou branco. Muito bem, obrigado, Pedro. E tá errado? Então é o seguinte. A questão é a seguinte: entra-se muito nessa questão ideológica e tal, faz-se uma vitimização absurda, porque eu fui, o cara falou que eu tinha. Olha só, eu já fui também, sou branco, Pedro já foi, etc. Eu acho que isso é muito complicado, a gente pode fazer um programa exatamente sobre isso. Bom, é um discurso que eu acho, assim, covarde, inclusive, né? Posso fazer duas perguntas? Vamos lá, Rodrigo Gil, vai. Eu quero fazer uma pergunta. Calma aí, Fred vai falar. Vocês estão falando demais na esquerda aí, vai. Cara, de novo, voltando para os Estados Unidos, eu fui preso lá nos Estados Unidos. Eu queria... Coisa boa tu não fez. Tá vendo? Vai lá. Eu tava simplesmente, eu subi num telhado junto com alguns amigos meus. Era uma propriedade privada. Olha lá, hein? Tá? E a turma tava fumando. Sim, eu claro. não estava, mas isso aí não vem ao caso. Eu não tava Fumei, mesmo. mas não traguei. Não fumei, nem traguei. Quem é com pouco se mistura. Calma, gente, Calma, por favor, gente. vamos lá. Eu fui levado, menor de idade, com 16 anos, fui levado pra delegacia, me botaram na cela, eu fui fichado. Sim. E depois chamaram meu pai de intercâmbio, e quando descobriram, aquilo dali foi um grande engano, que tinha algum ladrão subindo no telhado desse prédio e guardando alguns roubos ali. Entendi. Então, esse tipo de erro, gente, acontece em qualquer lugar. Não foi por isso. Isso porque os Estados Unidos é muito eficiente, não é mesmo? Exatamente, tem isso também. Lá funciona. Isso acontece com qualquer um lá. E ninguém se vitimiza. Exatamente. Então, desde que você. Calma aí, gente, só um minutinho. Vai, conclui. Olha, eu tava num lugar que eu sou branco de olho azul, era um estado racista. Do sul. Num estado do norte, que a população é racista. Ok. E mesmo assim eles prendem e cometem erro. Esses erros acontecem, gente. Muito bem. E não tem mimimi. Ninguém chegou e foi pra casa chorando. Também acho isso. Mas vamos lá. Pedro Cavalcante, que é doido pra falar. Eu tô querendo falar aqui há 40 minutos, quero falar da lei anticrime. Só que aí vocês jogam aí para no meu colo esse debate. Muito bem. Falar, pelo amor de Deus, que o preconceito e as questões raciais no Brasil são mimimi, é uma brincadeira. Não. Eu posso falar? Pode. Muito obrigado, senhores. Esse programa tem ordem, não tem? Não tem ordem. Então, muito obrigado. É seu, calma, olha só, Pedro, não entra não, vai. A gente tem um processo histórico racial, a gente tem uma construção de preconceito no Brasil, sim. Você entra no ônibus, o PM entra no ônibus, ele vai revistar os pretos, é isso que ele faz.
Se você, o preconceito racial é tão grande, se eu cruzar com um Ponzi andando na rua sem camisa, vou me assustar, porque é feio. Mas eu não vou atravessar a rua, e se passa um preto de noite andando na rua sem camisa, tu atravessa a rua porque tem medo de ser assaltado. Ou eu tô falando alguma mentira? Não. Então, a construção preconceito. Por que você acha que isso acontece? Porque é uma... Posso concluir? Só por preconceito? É uma construção preconceituosa, porque você cria um perfil do criminoso, você tem um estereótipo. Quem que cria esse perfil? Foi a sociedade que construiu. Por quê? Por quê? Por conta da escravidão, da favelização, do corpo, do grande parte dos favelados serem pretos, por conta de uma abolição da escravatura malfadada no Brasil. Sim. Simplesmente deram uma liberdade e jogaram os negros ao léu, sem emprego, sem comida, sem moradia. Você já foi assaltado? Essa que é a verdade. Já foi assaltado? Já fui assaltado uma vez e não era negro, por acaso. Tá, você já foi assaltado, Rodrigo Gil? Não. Não foi assaltado? Pô, vocês estão aqui uma vez só. Vocês são abençoados, eu já fui assaltado. Abençoado. Olha... Gente, Fred, você já foi assaltado? Já foi. O racismo existe no Brasil, é um fato. É um fato. A gente tem que combater ele. Agora o preconceito... A gente combate falando que a questão racial é mimimi, pô. Não. Ninguém falou que a questão racial é mimimi. Você tá misturando as coisas. Calma aí, olha só. Vou tirar aqui, só um minutinho. Deus, cara. Pedro Barbosa, fala. Não, ele tá misturando as coisas, ele tá misturando questão racial com questão de abordagem policial. Exatamente. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Tá negando nada a ver. Questão Muito racial. obrigado. Olha só, a questão é a seguinte, olha só, deixa eu tentar colocar aqui. Vem um cara, o nosso queridíssimo convidado, que, aliás, muito obrigado por ter vindo, levanta questões polêmicas pra caramba, porque a gente percebe que ele já é de uma vertente ideológica, né, certa. Muito bem. É muito inteligente, tem argumentos que destroem todo mundo aqui. Só que a questão é a seguinte, ele levanta uma bandeira ideológica. E aí começa a ter a discussão. E aí quando você fala, Gabriel, na questão do policial ter revistado, etc., e você ter se sentido acuado, a direita, ou quem é mais de centro, ou liberal, diz o seguinte, olha, você ter sido revistado, não vamos pensar agora no porquê, não tem nenhum problema. Essa que é a questão. Foi isso que o Pedro Barbosa falou e isso que o Fred falou. O mimimi é de você ser revistado e ficar chateadinho. Vai ficar chateadinho em casa, porque todo mundo tem que ser revistado se tiver algum problema. Calma, não vou entrar nessa outra questão aí do porquê que ele foi revistado. Estamos falando sobre dessa questão, dessa premissa. Bom, aí o porquê, aí tudo bem, a gente pode entrar porque é realmente uma realidade triste no Brasil, mas que tem as suas razões também. Entendeu? Então essa que é a realidade. É difícil você também ser um policial e você ter que manter a ordem ali e não, às vezes fazer alguma coisa que possa ser que seja errada. Mas a crítica não é o policial, é reconhecer que isso constitui todo um processo. Tanto que eu não conto a minha história pra falar, tipo, nossa, isso representa toda a ideia de um racismo na sociedade. Mas isso é uma coisa que ilustra. O policial, ele por si só, provavelmente ele poderia ser negro. A maior parte dos policiais que sobem na favela, eles são negros. Sim. Mas a questão não é essa. A questão é entender como isso se constrói na sociedade. Você tem todo o processo de abolição da escravatura. Seguido a isso, você tem calma aí vai entrar muito, vai entrar muito. Só um minuto. Porque é o seguinte, a gente tava, olha só como vocês são. A gente entrou na questão das leis. Eu quero falar da lei anticrime. Calma aí. Das leis do Moro e você já surgiu com a questão toda que vai acabar o programa. Então é o seguinte, vamos fazer. Juro que eu faço o programa depois sobre isso. Virgínia te chama e você volta. Mas antes disso, a gente tem que continuar aqui, que é o seguinte. Temos algumas outras bombinhas, só que como você falou, a bomba do Moro veio pra arrebentar, era um programa inteiro. Concordo em grau, gênero e número. Eu queria fazer uma pergunta pra direita sobre o projeto do Moro. Por favor. Eu queria a opinião de vocês sobre, enquanto imagino que a maioria é liberais, sim, sobre o artigo 9º, parágrafo 3º, em que ele torna obrigatório que condenados por crime doloso de qualquer espécie, em qualquer circunstância e de caráter obrigatório, que sejam submetidos à identificação do seu perfil genético para constituir um banco sobre o material genético. Ou seja, basicamente o Estado obrigando o indivíduo a se submeter a um processo médico e ter
registrado todo o seu material genético, independente disso ser relevante ou não para o processo. Muito bem, eu Fred. sou de esquerda, mas concordo. Calma aí, Fred. Eu sou completamente a favor. Peraí, Vai lá, a Fred. impressão digital. Peraí. Desculpa, foi eu que te cheguei. A impressão digital já existe há muito tempo. Pois é. O DNA é a nova impressão digital. Ela é uma impressão digital mais moderna. Não, pera, com o DNA você mapeia uma família inteira. Com a digital é só Mas você. e daí? E daí? Não tô entendendo a sua dificuldade de... Vocês acham legal o Estado ter essa interferência na vida de vocês sem Mas qual consentimento? interferência, meu amigo? Ele vai pegar colher o seu DNA e acabou. Você acha que ele vai fazer o quê? Vai ficar levantando toda a sua vida? Cadê isso? Ele não vai fazer. Ele vai ter um banco genético. O pessoal vai olhar e falar assim, pelo amor de Deus. Não, mas desculpa, senhores, olha só. Mas vamos lá, Pedro. Se tiver um crime, a polícia pode inocentar essa pessoa que quando tem uma ficha, pode inocentar mostrando através da genética. Não, olha só, Exatamente. eu quero registrar uma coisa. Só um segundinho. Vai, termina. Só um dado. Diga, dado. A cada 10 mortes policiais em operação, autos de resistência, seja lá o que for, 9 são de negros. Só pra gente colocar isso como um dado. Muito bom, sim, isso é um bom verdade. dado. Vai lá, Pedro. Olha só, eu particularmente, eu acho que nós deveríamos, com a tecnologia atual e com a necessidade atual, no nascimento fazer coleta de DNA de todo mundo. O Estado tem que ter esse controle, na minha opinião. E você, sim. E eu, até você porque não é eu sou liberal, a favor, né? sim, eu sou a favor de um Estado forte, Estado. eu não sou liberal. Eu acho o seguinte, o Estado tem que ter esse controle. Muito por bem. conta de tecnologia de informação, porque qual é o motivo de você recolher a digital? Né? Você tem vários, a polícia tem acesso a digital para poder conseguir identificar. Hoje você tem avanços tecnológicos, eu não vejo problema nenhum no Estado ter o DNA da pessoa. De todas as pessoas, inclusive, não vejo problema nenhum. Eu acho muito mais grave, por exemplo, você ter um controle de informações, de internet. O que o Facebook tem é muito mais grave do que o Estado ter o DNA. Exatamente. Eu acho. Exatamente isso aí. O que você produz Vamos lá. informação é mais Virgínia. valioso do que o seu DNA, do que o seu material genético, do que tipo, a sua vida, a sua saúde, as suas gerações próximas. Mas o que ele pode fazer em relação a isso? Você acha que vai botar a doença em O você? Zuckerberg, se ele quiser, Vai manipular Virgínia, ele o quê, pode ir pra gente? sua casa exatamente na hora que você tá, saber quem porque- você namorou, que fazer... observação. O meu grande ponto é o Tá, mas só um minutinho, vamos lá, Pedro. O meu grande ponto é o seguinte, tá? O Estado tem o meu DNA e vai fazer o quê? É esse que é o ponto. O que ele vai fazer? É o clone ponto. seu, Porque se a Gabriel? gente começar a Vai te pensar... clonar? Não, se a gente começar a pensar também, porque aí você pode criar a teoria da conspiração. Ah, é? Você pode criar vírus, você pode criar não sei o quê, você pode criar mutação genética. Mas aí a gente tá vendo muito filme hollywoodiano. Muito não bem, tem jeito. continuamos. Vamos Né? continuar E aqui. deixa eu comentar a lei anticrime. Não dá, né? Deixa eu só falar uma dessa do DNA. Rapidinho. Eu não tenho mais ingerência nenhuma sobre esse programa. Tá, mas então, só pra falar uma coisa, os liberais, eles são a favor do Estado mínimo, mas uma das poucas coisas que eles defendem é que o Estado controle a segurança. Então, e o DNA pode ser um fator para ajudar a controlar a segurança. Muito bem, concordo. Calma aí, só um minutinho. Pedro, termina. Então, olha só, é que eu não consegui comentar a lei anticrime rapidinho, por favor. Né? Eu acho que o Gabriel colocou um ponto que não ficou muito claro. O grande Nada ponto ficou é claro. que Ele quis o só juiz polemizar. não tem que ter esse poder, quem que tem que fortalecer? O que você tem que fortalecer é a lei. E você tem que reduzir a subjetividade. Quanto mais subjetiva é a lei, porque aí, o que ele estava querendo dizer? O juiz tem o controle de tomar a decisão dentro de uma subjetividade da lei, como exemplo, o policial sob forte emoção. Sim. Quem vai decidir isso é uma pessoa. Sim. Então a lei ela tem que ser clara e ela tem que definir. Não subjetiva, Quando a né? gente fala dar menos poder ao juiz, a gente está querendo dar mais força à lei, porque quando você tem uma lei clara e firme, né, você dá menos poder ao juiz, porque ele tem que cumprir a íntegra da lei e não a sua opinião. Ao pacote como um todo, eu tenho críticas à questão da legítima defesa, não acho o pacote como um todo ruim, ele endurece, mas não bate no cerne do problema. Qual é o cerne do problema? Hoje você tem um sistema carcerário fadado ao fracasso. Você não tem uma política. O que você tem que pensar? Você acha que Como? tem, então? Porque diferente dos Estados Unidos, o sistema dos Estados Unidos ele tem um regime carcerário punitivo. A Constituição brasileira, ela defende um sistema carcerário reformativo, ou seja, a gente tem que reformar o cidadão para que ele volte à sociedade e não cometa crimes. O sistema americano ele é punitivo, tanto que ele tem prisão perpétua e pena de morte. Sim. Então,
quando você faz essa comparação do sistema prisional brasileiro com o americano, é um erro gravíssimo, porque os sistemas carcerários, eles têm visões diferentes, inclusive constitucional. Você não pensa em momento nenhum, desculpa, eu tô passando o tempo, mas você não pensa em momento nenhum, e é isso que tem que ser pensado, como que você devolve esse cidadão à sociedade. E isso a gente tem que discutir outro programa, que é muita coisa. É muito grande. Vamos lá, continuando agora com o programa. Muito bem, falamos agora da questão do Moro com o seu novo pacote anticrime e, como diria Pedro Cavalcante, toda lei é anticrime, meus amigos, né? Nenhuma lei é a favor do crime. Isso foi sensacional, essa eu vou usar muito essa semana ainda. Muito bem, voltamos agora às nossas bombinhas da semana. Gente, maravilhoso o atrito do Mourão com o Olavo de Carvalho, né? Bombou nas redes, não é isso? Pô, o Mourão, ele foi... Gente, o Mourão é um fofo. Ele foi, assim, pontual, né? Foi. Só quem não sabe que o Olavo de Carvalho é uma anta é quem leu o Olavo de Carvalho. Não, e aí ele falou o seguinte... é Marx. Ele fez um Claro, Marx, Adam Smith... Adam Smith é bom, Porra, bom. Uma pessoa que aos 22 anos refutou toda a trajetória filosófica até a sua época, ele é muito bom mesmo. Olha, funcionou bastante, né? Que aí tem tanto... Sim. Ele refutou Hegel e Kant em um só livro. Pra você ver, né? E você vê, o socialismo funcionou tão bem que até quando ele falou que os trabalhadores do mundo univos, eles entraram em guerra. Funcionou muito bem mesmo. Esse menino... Calma aí, gente. Vamos continuar. Bom mesmo é o aqui. Bolsonaro. Vamos lá, pessoal, continuando. Essa bombinha deu o que falar. Bom, o texto do Mourão foi o seguinte, Rodrigo Gil. Foi um riso de deboche para perguntaram se ele lia ou não, e ele perguntou: quem se importa com as opiniões de Olavo? Aí veio o Olavo de Carvalho e falou assim: alô, Mourão, ninguém votou em você, o povo aceitou você. Você, meio desconfiado, meio de má vontade, só por conta do amor que tinha e tem ao Bolsonaro. Por suas próprias forças e popularidade, você não se elegeria vereador no menor município do imenso Brasil. Você subiu a sua parcela de poder levado de carona por um movimento popular ao qual não deu a menor contribuição notável e que, segundo o próprio Bolsonaro reconhece, foi inspirado em Olavo. Se você não sabe quem liga para a opinião do Olavo, você não sabe a quem deve o seu cargo. Mourão, você é um fofo. Eu só queria mandar um recado pro Mourão que a melhor coisa que ele faz é ficar calado. Meu Deus, não fale isso aqui nesse programa. Olha só. Mourão pode falar, te amo. O Mourão, ele tá sentadinho. Sabe o que eu visualizo o Mourão? Mourão de roupão, pantufa, tomando uísque, fumando charuto e já olhando, vislumbrando a faixa presidencial. Como é que o Mourão gosta de um charuto mesmo, sabia? Olhando assim... Calma aí, só um minutinho, pelo amor de Deus. Vai lá, ô Rodrigo. Ele vislumbrando assim, sabe quando você idealiza algo, você se apaixona, aí você alisa, você bota no corpo, aí ele bota a camiseta suada, aí bota... Porque ele, cara, ele tá olhando pra aquele cargo, porque, assim, eu não caio na esparrela de achar que o Mourão... É um fofo. Brincadeiras à parte, o Mourão é um cara extremamente inteligente politicamente. É um egresso da ESG. Então, assim... O cara não chega a general 4 estrelas à toa, né, meu irmão? Com certeza. General é o único cargo do exército que é político. Você não chega a general por tempo. Exatamente, nem de 4 estrelas, né? Então, assim, o cara, ele tem uma artimanha, enfim, e é um cara inteligente a ponto de reconhecer os pontos frágeis do governo Bolsonaro e que consegue dialogar com uma parcela muito maior da população. É o que ele tem feito. E isso ele coloca, ele tá na verdade... ao contrário, e é por isso que ele ganhou meu coração. Essa esquerda cirandeira. Ao contrário. A gente defende o Brizola para depois ele fazer isso. Meu Deus do céu, exatamente. Agora, o Olavo de Carvalho, nada contra os astrólogos, muito pelo contrário, tem amigos astrólogos muito sérios, mas esse cara não pode ser levado a sério, gente, numa boa, assim, tem filósofos conservadores muitíssimo melhores do que esses caras. Esse cara faz Mises parecer algo bom. Exatamente. Pra você. Próxima, pode. Vamos lá, próxima. Vamos à próxima bombinha da semana. Bom, Frota vence e ganha a marca MBL, meus amigos. Uma loucura. Nova produtora pornô. Exatamente. A nova brasileirinha, né? Vamos lá. Vinícius Aquino afirma que... Vamos ler aqui. Vinícius Aquino afirma que
Ele e um grupo de Alagoas são os verdadeiros criadores do MBL. Com essa convicção, criou no ano passado a Associação Movimento Brasil Livre, registrada em CNPJ, e se juntou à frota para tocar o novo MBL. Paralelamente, vinha tentando conseguir, junto ao NPI, a propriedade de nome da marca do movimento. Agora que obteve o registro da marca, tem 60 dias para pegar os valores devido pela concessão do registro e efetivamente tornar-se o detentor dos logos do movimento, sendo proprietário exclusivo de todos os direitos de uso dos mesmos. Amigo, eu nunca pensei que eu ia me solidarizar com Kim Kataguiri. Uma loucura Kim, isso, né, tamo cara? contigo, Tamo Kim. contigo, irmão. Pô, pelo amor de Kim Deus. parece aquele menino Kim, que perdeu Renan a e conta- Holiday. O Kim parece aquele menino que perdeu a conta de LOL dele. Né? Ele Pois ficou é. chateado. Mas é sério, olha só. Kim, Renan e Kataguiri. Estamos com você. Quinta Kataguiri, Renan e Holiday. Estamos com você. Que sacanagem, né, amigo? Pelo amor de Deus, que loucura. O Calheiros, o Renan? Não, o Renan do BMBL. Ah, sim. Porque foi o seguinte, os caras formaram a marca, levantaram o negócio, é absurdo, os caras foram eleitos em todos os Você lugares. concorda que é um negócio que foi bancado por um dinheiro que ninguém viu o John Aí eu não sei, não sei. Também não é, entendi. aí o Alexandre Frota foi lá e carcou eles, né? Já era de se esperar. Não é a direita que é contra essa questão de patente e marcas e propriedade industrial? Eu não, eu sou de direita e não sou contra não. Eu tenho inclusive vários eu sou de direita e tenho vários nomes de NPI, inclusive. Ninguém pode tocar. Bomba Tônica tá inclusive o nome do Pedro Cavalcante. Pô, quem dera. Senão eu ia ser rico igual você. Oh, meu Deus do céu. Vamos lá, pessoal, continuando. Próxima. Joyce Hasselman pede para tirar excelentíssimo do texto dos seus deputados. Ninguém pode chamar mais ninguém de excelentíssimo. Não precisa mais. Eu acho muito ruim. Chama de parça. Não, olha só, eu acho muito ruim. Eu quero falar que tem que ter. Porque aquelas discussões no púlpito, quando um vai xingar o outro e fala Vossa Excelência é tal. Vossa Excelência é um canalha. Gente, que isso? É maravilhoso. Isso é lindo. É maravilhoso. Vossa não pode Excelência acabar. é um ditatozinho. Vamos lá, continuando. Vossa Excelência é um proto-neoliberalzinho de merda. Exatamente. Vamos lá, continuando. Atenção, você que está ouvindo aí o programa na sua rádio. Estamos aqui fazendo o programa Bomba Tônica. Faltam 3 minutos para acabar o programa. Estamos ainda nas bombinhas da semana. Não teremos quem soltou essa bomba. Não teremos a questão do sensacionalista, né? Pois é, acontece. Mas vamos no sensacionalista rapidinho para deixar você. Atenção, você que está ouvindo o programa. Você que está ouvindo o programa Bomba Tônica agora no 94 FM. Nós temos aqui um quadro maravilhoso, que são as melhores da semana do sensacionalista. Vamos a elas. A primeira é: caminhão que levava pacote anticrime é roubado na estrada. Comenta essa, Rodrigo Gil. Comenta essa, Rodrigo. Fraca. Exatamente. Pois, o pessoal da direita diz que quem roubou foram os negros, inclusive, esse caminhão. Não, aí não seria fake news. Não seria fake news que a direita falou? Não seria. Porque a direita com muito certeza bem. afirmaria Exatamente. Vamos lá. Clima. Faltam 2 graus para a carioca começar a reclamar do frio. Não. Chuvinha gostosa, né? Tá maravilhoso. Chuva. Mas eu tô de casaco no estúdio, não sei se vocês perceberam. É verdade, né? é verdade. Até porque O cara chamou o Morão de fofo. O casaco é um pulo. Pô, o exatamente. Morão é um fofo mesmo. Gostar, gostou. Não gostou, sai. Igual você fez mais cedo. Exatamente. Daqui a pouco tá gritando Bolsonaro aí. Não, ainda não enlouqueci. Isso é manchete sensacionalista também? Vamos lá, só um minutinho, Deve pessoal, ser. atenção. Outra manchete sensacionalista maravilhosa. Aliás, um abraço, pessoal do Sensacionalista. Quem tá ouvindo aí ou tá na internet, cara, se você entrar no site do Sensacionalista, é sensacional. Porque tem todas as matérias. Aliás, pra quem não sabe, o sensacionalista é um grande colaborador do nosso programa. Exatamente, com certeza absoluta. É isso aí, muito obrigado a todos. Vamos lá. Dizer que está calor não reduz temperatura, confirma Maju. Achei essa boazinha, foi gostosa essa, foi boazinha. Rapidinho. Não gostou? É mais rapidinho. Eu tenho aí a última. Governo Bolsonaro investe na educação básica e se comporta como se estivesse na 5ª série. Essa é a melhor de todas. Maravilhoso. Aliás, Eu queria que o Pedro Barbosa comentasse essa. Comenta essa, Barbosa. Uma tremenda palhaçada. Muito bem, maravilhoso. Porque tá na 8ª série, né? Na Muito verdade, bem. 6º ano agora. Muito bem, vamos lá, pessoal, atenção. Vamos agora terminar o programa, né? Que agora é só terça-feira que vem. Foi um programa maravilhoso. Nos estendemos um pouco em algumas questões, mas
Temos mais programas pela frente, terça-feira que vem tem mais. Por favor, dê o seu boa noite, Pedro Cavalcante. Meus amigos, Pedro boa Barbosa. noite. Prazer mais uma vez em estar com essa mesa maravilhosa. Abraço a todos. Maravilha, Davidson Borges. O meu boa noite vai pro prefeito Marcelo Crivella. Prefeito, morreu uma senhora hoje de fome e sede em um hospital público, tá ok? Um abraço pro senhor. Que absurdo. Que absurdo isso. Absurdo. Vamos lá, queridíssimo Fred Weissman. Eu queria dar uma boa noite para nossos 250 mil ouvintes que estão ligados até meia-noite. Exatamente, maravilha. Pedro Cavalcante. Galera, boa noite. Boa noite, Pedro Rodrigo Gil. Meu boa noite também é pro prefeito Marcelo Crivella, que falou que não ia aumentar a passagem, aumentou e, enfim, Absurdo, falou que o transporte absurdo. público ninguém reclama. Exatamente. Manda ele botar aquela bunda magra dele lá sentada no ônibus, no calor, quero ver se não vai reclamar. Exatamente. Gabriel, mande seu boa noite. Então, boa noite a todo mundo e obrigado pelo convite. Maravilha, teremos você aqui de novo, hein? Com certeza. Virgínia Brito. Boa noite, queridos. Até a próxima. Muito bem, muito obrigado, Charles, pela sua companhia aqui com a gente nos estúdios da Roquete Pinto no Pierre, FM. a Virgínia tá esperando o seu tchau. Grande Pierre, pessoal, é isso. Semana que vem tem mais, não perca o Bomba Tônica de 10 à meia-noite nas suas rádios e no seu Facebook. Um beijo grande, tchau, tchau, abraço. That's all. 94 FM. 94 FM. A Rádio do Rio. A 94 FM tem um aplicativo para